Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você, que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Você pode assistir lavando a tua louça, no banho, indo malhar, voltando do trabalho, fica à vontade, os episódios são semanais. Então, assiste no teu ritmo. E eu vou pedir para você se inscrever antes que eu te coloque na geladeira. Se inscreve lá no canal do YouTube, do Spotify. A gente tem um canal de cortes também no YouTube com os melhores momentos desse e de todos os episódios. Então, se inscreve lá e acompanha a gente. Hoje, eu vou conversar aqui com uma mulher que, assim como eu, é nutricionista. E eu vou deixar ela mesma se apresentar. Obrigada pelo convite, amada. Adorei, né? Um papo de nutri para nutri, mas não necessariamente nutri. Seres humanos. Seres humanos. E eu falei que ia me apresentar porque eu gosto de me apresentar, porque não fala assim, quem tu é? Tu é nutricionista? Não. Eu sou Daniela Muniz, sou filha de Catarina dos Santos, Juarez Muniz, que foram criados na Serra Catarinense, então eles têm essa vivência da roça, né? E isso trouxe para mim um pouco de quem eu sou hoje. Não tem como a gente deixar de ser quem a gente é sem levar os nossos antepassados, né? Então, sou nutricionista, sou formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho 4 especializações, mas isso não define, de fato, quem eu sou, né? Tenho consultório aqui, tenho consultório em Balneário, tenho consultório em São Paulo, gosto muito de falar, tenho programa de televisão, mas isso não define quem eu sou. Eu sou uma mulher vivente nessa jornada, trabalhando a nutrição da forma que eu acredito, né? Eu acredito muito na forma de nutrir corpo espiritual, corpo emocional, corpo físico e corpo energético. E essa é a nutrição que eu vivo. E eu falo que sempre isso se aproxima da vida. Então, eu falo assim, quem eu sou a vida vivendo todos os dias, ocorrendo dia após dia, assim como você, assim como qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo. Mais ou menos é essa a minha logística. Apaixonada por cachorro e por todos os animais da floresta. E realmente essa é a minha vida, a minha rotina. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que é mais ou menos por aí. Que fofo, que massa. Pô, Dani, é muito legal ouvir você falando assim da tua história e tudo que compreende a Dani Muniz, né? É isso. Porque às vezes a gente é muito resumido, assim, né? O que você é? Você é essa profissão, mas para aí. Tem Não, um é ser bem humano por isso. trás muito complexo. E o propósito do Geladeira é muito esse, sabe, Dani? Trazer a humanidade. E como que a gente traz a humanidade? Pelo comer, né? Pela tua história, o que você experimentou durante a tua vida. Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm algumas experiências com o nutricionista, né? Enfim, ou, aconteceu uma situação, precisa mudar o tipo de alimentação. Traumáticas, né? Traumáticas ou não. Mas elas acham que a partir dali elas começaram a olhar ou ter uma experiência com alimentação, mas a experiência com alimentação vem desde a infância, na maternidade. Eu trago muito isso dentro da minha vida, né, da minha consulta. Por exemplo, eu tenho um episódio assim muito marcante na minha infância, que foi minha avó fazendo polenta na panela de ferro, né? Então, assim, essa imagem para mim, quando eu vejo uma polenta, eu falo que não é a minha comida preferida, mas é uma das coisas que me remete muito àquele conforto do lar, aquela segurança familiar. Então, eu sempre falo, na minha alimentação, uma vez por semana vai ter polenta, né? Porque isso me remete tantas coisas boas da minha infância, isso resgata tanto que foi a história da minha mãe. Tipo, a minha mãe, ela teve uma história de vida muito sofrida, né? Eu falo que a minha mãe passou fome, então para ela, fome real, né? Fome fisiológica. Então, para ela, o valor de comida é diferente do meu. E é muito engraçado, porque numa época da vida dela, ela só tinha milho como acesso. Então, a polenta e coisas de milho, para ela, não trazem boas lembranças. E para mim, traz uma lembrança muito forte, muito afetiva, né? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento quando a gente trabalha com uma coisa tão cuidadosa, com uma coisa tão delicada que é a alimentação. Eu sempre falo, por que tu come o que tu come e o quanto que tu come? O que está por trás disso para te conseguir conceber a tua alimentação, para te conseguir desenhar, né? Eu trabalho numa ideia assim, encontre a sua nutrição e vive em paz com você mesmo. Sim. E a minha nutrição é diferente da tua, porque a tua história alimentar é completamente diferente da minha. Isso e não é tem muito como a gente incrível, equilibrar né? o cardápio. Não tem como eu dizer para ti, é igual. dessa forma. Eu falo que a nutrição, ou enfim, o planejamento alimentar é uma tentativa e erro, né? Sim. Isso aqui deu certo, isso aqui trouxe propósito, isso aqui fez sentido.
Isso aqui faz eu sentir a emoção e viver a emoção sem precisar comer a emoção. Sim. Então, é muito importante essa questão de história alimentar, né? Da onde vem. Tem pessoas, às vezes, que estão ao lanche da tarde, café com pão, nata, e não sei, a vida inteira. 30 anos aquilo. Chega no meu consultório falando, Dani, quero emagrecer. Tá, vamos entender o que está acontecendo. Isso, isso, isso. O que disso, para ti, não faz sentido e faz sentido? Muitas coisas, né, área, vieram herdadas. Comportamentos herdados. Sim. Que tu faz por repetição. Não são meus. São da minha família. E às vezes não faz muito sentido. Às vezes já fez sentido, mas não faz mais, né, Dani? Uhum. Então, isso que você falou, né, da comida relacionada com as emoções, é porque realmente a gente está, desde o momento em que a gente é apresentado para o alimento, numa forma automática, que é de aceitar o que os nossos pais nos oferecem, porque a gente vê que os nossos pais estão fortes, são os nossos heróis, estão vivos. Então, o que eles nos oferecem é para que a gente possa ser, assim como eles, forte, vivo, saudável, né? A admiração que a gente tem parte por ali, né? E eu acho que esse contexto pai e filho mudou muito nos últimos anos, né? Com acesso a alimentos muito mais rápidos, né? E também o distanciamento. Eu lembro, assim, né? Antigamente a gente tinha muito mais o hábito de todo mundo sentar à mesa e fazer aquela refeição. Hoje está cada um no seu horário, na sua logística. O padrão alimentar foi mudando, né? E a gente que trabalha com isso, a gente tem que ter esse cuidado desse zelo, né? Com certeza, de adaptar, né? Adaptar essa realidade, assim. Eu sempre falo que quando a gente come o que a gente come, né? A gente está naquele momento fazendo um ato de autocuidado. Sim. É um ato de autocuidado fabuloso se alimentar. Então, quando tu começa a ver que teu corpo físico está respondendo de forma negativa, ou seja, tá inflamado, tá acima do peso, enfim, N coisas, né? Tu tá vendo que aquilo que tu tá comendo não está mais sendo um ato de autocuidado. Porque quando tu usa a alimentação como autocuidado, tu vive bem com o teu corpo físico. Sim, ele não expressa nenhuma queixa, né? Ele não tá ali berrando. Uhum. Então, se ele começa a berrar, é porque a tua alimentação, ela tá fazendo o papel contrário. Ela não está te cuidando. Ela está te ferindo. Ela está te agredindo. E a pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, eu não gosto de falar a palavra paciente, porque parece que a pessoa está doente, não gosto. Os meus clientes de consultório, enfim, do online, é o seguinte, por que tu está fazendo isso contigo mesmo? O que acontece? E quando a gente chega né, isso, claro, não vou trabalhar sozinho, vai ter sempre um time para trabalhar, vai ter um psicólogo, vai ter alguma coisa. Quando a gente consegue entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, vira. Porque, no fim, é sabido que todo mundo quer se cuidar. Todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer estar bem, né? Todo mundo quer se sentir bem com o seu corpo. Quer poder usar uma roupa e dizer, tô bem. Quer poder ir pra praia e tá tudo certo. Quer andar na rua e se sentir autoconfiante, com autoestima em dia. A gente quer isso. Se isso não está acontecendo, algo de errado não está certo. Exatamente. Né? E eu falo que a alimentação, ela tem um poder fabuloso de te trazer atenção para o momento. Então, te traz atenção para aquilo. Ou não, né, Dani? Ou dispersa. Muitas pessoas, elas não colocam atenção e nem dão valor para aquele momento. Até que aconteça algo que leve elas a olhar para isso. Exatamente. Né? Às vezes a gente coloca várias coisas junto com a alimentação, como trabalhar, conversar, fazer uma reunião e várias outras coisas que acabam não misturando. Mudando o foco, né? E não colocando foco na alimentação. E isso é um problema, muitas vezes, principalmente nessa modernidade aí que a gente vive. Exatamente. Ô, Dani, mas ali na tua infância, tu falou que a tua mãe passou bastante dificuldade, teve privação, assim, de alimento, né? Vocês eram em quantos? Você tem irmãos? Eu sou filha única, né? Filha única? Eu sou filha única. Os meus pais, eles são da Serra Catarinense, né? Minha mãe é de Alinta Garibaldi, meu pai é de São José do Cerrito. Eles mudaram pra cá em 78, 79. Eu nasci em 84, né? Eles se conheceram aqui. Ah, entendi. Eles se conheceram aqui. Então, grande parte da infância e da vivência da minha mãe, eu sei de relatos, né? Mas quando eles se mudaram para cá e quando eu nasci, minha mãe é empregada doméstica e meu pai é pedreiro, né? Então essa foi a profissão. Hoje eles estão aposentados, né? Mas foi a profissão da vida deles. Então quando eles se mudaram para cá e eles se conheceram, minha mãe veio morar com a prima, a minha mãe veio morar com a irmã dela e meu pai veio morar com o primo, que vieram aquela história de vamos para a cidade grande, tentar uma vida melhor e tal. E eles se conheceram num bailão no Morro do Horácio.
né? Ah, que massa! Sim, foi assim que eles se conheceram e desde então estão juntos, né? E dentro dessa... E a minha mãe, ela teve uma história, tipo, 10 irmãos, meu pai 11 irmãos, enfim. Meu pai também passou uma necessidade, mas não nesse sentido como a minha mãe, né? De privação. Na verdade, a minha mãe, ela tem uma origem indígena, né? Então, ela meu avô é índio, né? E ele casou com uma italiana, de origem italiana, que faleceu, a mãe da minha mãe faleceu quando a minha mãe tinha 8 meses de idade. Olha só. Então, ela foi criada só pelo meu avô, né? E daí, madrastas, né? Veio aquele processo. E ele sempre teve muita mulher, aquela história toda. E com 8 anos de idade, a minha mãe saiu de casa. Ela botou uma mochila das costas e falou: neste ambiente, o qual hoje eu estou vivendo, eu não quero mais viver. Aos 8 anos. Aos 8 anos de idade. Madura, decidida. E foi trabalhar de empregada doméstica, com 8 anos de idade. Então, Olha essa só. era a realidade de que foi a realidade que ela vivenciou. Sim, Né? lá na Serra ainda. Na Serra, isso. Na Serra, e daí ela começou a trabalhar na casa de um juiz e tal, e enfim. Daí quando se mudaram para cá, aquela história toda, e ela continuou trabalhando nessa mesma linha, trabalhou para várias famílias aqui. Então ela tem a realidade alimentar dela. Minha mãe é aquela pessoa que ela faz a comida e fica te olhando, esperando o teu prazer de comer. Ela realmente cozinha fantasticamente bem, assim, é incrível. Então ela tem prazer em fazer a comida. E ela tem, na minha casa, tu nunca vai ter um carboidrato, uma proteína e uma salada. Tu vai ter uns 5 carboidratos, umas 2. Eu sempre falo uma história, né? Uma calça... Banquete. Se uma calça jeans custar R$100, minha mãe não paga. Agora, se 1 quilo de costela custar 500, ela paga. Porque para ela, isso é valor. Guria, isso aconteceu muito comigo também. Minha avó dá muito valor pra isso. A gente também é do interior, assim. É isso, é e valor. essa questão de, tipo, cara, tem carne no freezer, tu tá bem. Não tem carne na geladeira. Tá faltando algo? Meu Deus, tá passando fome, tá passando trabalho. Alguma coisa Tem está pouca acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Então, sempre tem essa questão, né? E eu cresci numa linha tênue entre essa situação de uma grande oferta, né, de alimentos. O meu pai, ele já tem uma história um pouco diferente, porque apesar de ele ter sido também roça, dificuldade e tal, mas uma faixa da vida dele foi criado pela avó. Então, ele teve um pouco mais de afago, um pouco mais de carinho, um pouco mais de dengo, né? E só que meu pai, ele é de uma família diabética, hipertenso, obesos, aquela história toda, né? Então, eu falo que é o casamento perfeito, né? A pessoa que faz comida e que gosta de comer. Então, tem toda essa... Deus, se acharam, né? Então, tem toda essa realidade. Durante muito tempo, naquele hábito alimentar, eu sempre conto uma história assim, né? Sempre nos almoços de domingo, na minha casa, tinha 2 sobremesas, assim, tipo sagu e pudim. Durante muito tempo, eu comia pudim e sagu. Automático. Movimento automático, né? Tá ali, serviu, vai comer, filha. Não, eu não gosto de pudim. Eu nunca gostei. Nem a consistência eu gosto. Até o teu estalo de, opa, esse comportamento é da minha família e não é meu. Eu gosto de sagu, então eu vou investir minhas fichas no sagu. Aproveitar muito melhor o sagu. Do que eu comer aquilo ali que não me acrescenta. Entende? Então, é nessas horas que a gente começa a linkar em comportamento, tipo, isso é meu, isso não é. Isso me pertence, isso não me pertence. Vai para viajar, chega no carro, a minha mãe já começa a abrir. É tangerina, é bolacha, é não sei o quê. É um monte de função. É dela, ela fica nervosa na estrada, ela não dirige. Sim. Ela fica nervosa. É o modo de ela lidar com o nervosismo dela. Eu não tenho esse nervosismo, eu adoro dirigir. Posso dirigir horas e horas sem comer nada. Entendeu? Então a gente vai entendendo um pouco o que é meu, o que não é. O que é herdado, o que não é. E é muito importante, nesse momento, a gente respeitar. A gente, como Nutri, né, eu acho que tu também, a gente chega a determinado momento em que a gente fala assim, não, vou conseguir mudar, vou não sei o quê, vou transformar o hábito da família inteira. Não. A gente vai mostrar caminhos e a escolha é sempre da criatura. Sempre. A escolha é sempre da criatura. Né? E a gente tem que ter, assim, ó, este é o caminho, este é o caminho. O que não pode é viver em desavença, em discordância, em luta contigo mesmo. Que é o que acontece, que é o que a gente recebe no consultório, as pessoas que estão lutando consigo mesmo. Quando o corpo físico mostra todos aqueles comportamentos, todos aqueles que foram atravessados ao longo da vida. É muito doido, né, Dani? Eu penso que, assim, as pessoas, elas estão sempre no momento delas e vai chegar um momento que ela vai estar pronta para tomar determinadas decisões. Isso.
que às vezes a pessoa ela tá tomando uma decisão, tipo, foi na Dani, foi no nutricionista, Sim. e daí ela tá mudando algumas coisas na vida dela e aquilo tá fazendo muito bem pra ela. E de repente ela pensa, cara, eu tenho que mostrar isso pra minha mãe, pra minha irmã. Elas têm que fazer isso também, eu tô me sentindo muito bem. Eu quero, né? Eu quero mostrar isso. E elas querem, só que daí acontece o quê? Você começa a mostrar pro outro, pro coleguinha ou pra pessoa da família, E às vezes e a não pessoa linka. fala assim, cara, não, Não eu não linka. vou fazer isso, eu não quero. Mas por quê? Porque aquela pessoa não tá nesse momento, né? Exato. Então, cada um tem o seu momento evolutivo de dar um passo ou não para algumas coisas, assim. E é muito importante essa chave de, tipo, de ser o meu momento ou de não ser, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, tu desiste, ah, não, tu é fraco. Não, é que muitas vezes é o querer da boca para fora, né? Ah, eu quero isso, eu falo que a família do queria. Ah, eu queria emagrecer, eu queria não sei o quê, eu queria não sei o quê. Só que o teu processo de ação para tal, tu não tá disposta a passar o caminho. Tem uma frase, tem até um filtro meu no Instagram que eu falo, ser adulto é fazer o que precisa ser feito. Em muitos momentos é isso. Se tu escolher aquela conjuntura e tu estiver disposto a tal, ok, vai dar tudo certo, né? Mas tem que estar disposto. O que acontece? A gente vem num mundo, né? O mundo hostil que a gente vive, né? A gente vem querendo se mimar e se confortar com Nossa. tudo a todo momento. Total. Seja num carro confortável, num controle de televisão, num disque comida que tu não precisa sair de casa, num conforto de uma comida que tu come e fala, ai, deu, era isso que eu queria. A gente vem buscando conforto o tempo inteiro. A gente entra muito, nós adultos, na redoma do eu mereço. Aham. Né? E a alimentação... Criança mimada que tá grande só no tamanho. Isso, e a alimentação, ela tem essa situação, né? Ela entra nessa questão do eu mereço. Eu sempre falo, por exemplo, uma cliente chega lá no consultório e fala assim, ai, Dani, pô, trabalhei a semana inteira, plantão atrás de plantão, foi puxado, não sei o quê. Pô, chego em casa à noite, eu mereço abrir um vinho e comer o meu chocolate. Eu falo, não, tu tá botando a comida num buraco que não é dela. Se tu trabalhou pra caramba a semana inteira, tu merece reconhecimento profissional, sucesso e dinheiro na conta. Exato. A comida tem outro papel naquele momento. Eu vou comer porque eu quero comer uma coisa boa. Mas não pode ser na situação do mereço. Porque se a gente for parar para pensar, todos os dias das 24 horas que a gente vive, sempre vai ter uma resga, uma nesga, uma coisa que vai dizer, ai, eu mereço esse confortinho, que vai vir na forma de doce, que vai vir na forma de álcool, que vai vir na forma... Na verdade, não. A gente tem uma capacidade humana de camuflar as emoções e não querer deixar sentir. E isso atrapalha o teu comportamento alimentar. Né? Muito doida essa fuga, né? É a fuga, justamente. A gente acaba Às vezes, fugindo. Às vezes é o eu mereço relacionado com isso, da frustração do trabalho. Às vezes é uma falta de reconhecimento ou retorno financeiro. Ou às vezes até você não tá fazendo o que você gostaria de estar, nem no lugar que você gostaria de estar. Né? O que acontece muito. E daí você busca gatilhos porque você tá o dia inteiro contrariada num lugar que não gostaria, e daí à noite você chega num lugar que te acolhe, que é na geladeira. Exatamente. Né? É quando você abre a geladeira e você diz assim, agora sim, estou confortável, estou seguro. A geladeira me abraça. E a geladeira te abraça. Então, por isso é muito importante o que você tem na sua geladeira, né? Principalmente se você tem esse comportamento de usar a comida como compensatório, e se você não tem discernimento ainda de comportamento, é muito importante manter o que você quer para você na sua geladeira. Né? Ter ali... Cortar todas as possibilidades de risco. Gatilhos, né? A gente tem muitos gatilhos, tem coisas que às vezes não faz sentido, né? Total. Se você não tem controle sobre determinada situação, não a tenha perto. Seja o chocolate, seja o álcool, seja a pasta de amendoim. Se você não tem controle sobre aquilo, deixe para chegar naquilo em momentos especiais, onde tu vai se esbarrar com aquilo num coffee break, tu vai estar num evento, vai bater. Agora, em casa, se tu não tem controle sobre aquele gatilho ainda, não tenha ele dentro da sua geladeira. Não faz sentido se você quer o seu objetivo. Com certeza. Né? Ô, Dani, você falou a gente estava falando aqui, né, às vezes a frustração do dia nos leva a comer. E isso está muito relacionado com o propósito de vida e de você se aprofundar no que você gosta de fazer, no que você quer, né? E daí a gente pensa, lá na infância rolou isso, privação de alimentação comigo, na minha família também rolou, assim, né? Minha mãe, uma pessoa obesa,
sempre lutou bastante com essa questão do peso, né? Teve outras complicações ali. E a gente vê muito na nossa família algumas situações que às vezes direcionam a gente a buscar caminhos de cura, assim, né? Exato. Tipo, cara, o que eu posso servir à humanidade para solucionar esse problema que tem dentro da minha casa? Talvez eu não vou resolver o problema da minha família, mas eu posso resolver o problema de outras famílias. Né? É muito louco essa... Eu lembro de uma vez eu falando no meu Instagram, assim, de um desabafo, assim, né? Por exemplo, a minha mãe fuma, né? E eu falo assim, meu Deus, isso é uma coisa que eu cresci a minha vida inteira, tipo assim, jogando os cigarros dela fora, tipo assim, enterrava. Tentando salvar ela. Tipo assim, mãe, isso é muito ruim, eu te amo tanto, 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 tu é tão preciosa e tu tá fazendo isso, acabando com a tua vida. Não. Meu pensamento na infância era isso, né? Até eu entender que isso é um processo dela, eu não sei exatamente o que foi. Ela aprendeu a fumar acendendo o cigarro do meu avô. Ela tem uma memória afetiva disso. Entendeu? Ela servia ele, ela ajudava ele, ela fazia essa situação. Eu não estava lá para saber aquela realidade dela. Até eu, assim, claro, hoje ela já fuma muito menos e tal, mas ainda é aquela dor quando eu vejo, né? Tanto que ela não fuma perto de mim, é aquela dor que eu vejo, mas eu, tipo, isso não é um salvamento meu, eu não posso salvar, isso é dela. É uma atitude dela. Deixa ela. Se ela achar em algum momento, ela vai nessa situação. E a gente tem muito isso quando a gente escolhe a nutrição para trabalhar. Né? A gente escolhe a nutrição e a gente vê a nutrição como uma ferramenta de autocuidado, com um poder tão grande, né? E eu acho que nos últimos, 10 anos, eu me formei já faz, uns 14, 15, nos últimos 10 anos, ela teve esse boom, né? Sim. Todo mundo quer ser um pouco nutri, no sentido de falar, de expor. Todas as áreas da saúde, em alguma forma, falam de alimentação, falam de dieta, falam disso, falam daquilo. Porque realmente a gente descobriu o poder que tem a alimentação. E quando eu falo poder da alimentação, eu não falo do alimento em si. Eu falo desse conjunto todo que é a geladeira. Né? Até parafraseando teu podcast, né? Porque assim... Não é só o alimento em si que está ali, é tudo que envolve por trás dele. É quando tu abre a geladeira, é quando tu olha o que tem na geladeira, é quando tu se acolhe daquela forma, é quando tu escolhe o que tu coloca pra dentro da tua casa na geladeira. É uma série de situações que envolve a alimentação. Ela tem um poder fabuloso. Eu sou muito apaixonada pela nutrição, assim, né? Então eu falo, o meu trabalho de formiguinha é tentar fazer com que tu desperte aí o que faz sentido pra ti. Faz sentido para ti comer banana de manhã, te faz bem, te deixa bem? Legal, para mim não faz. E tá tudo bem. Sim. Por isso que a gente não pode focar no alimento em si. Né? E eu acho que teve uma parte da nutrição que ela focou muito em alimento. Tipo, bons e ruins, vilões e bonzinhos. Tipo assim, coma isso porque isso tem fitosteróis, isso tem licopeno. Não é só isso. Exato. Como é que eu vou enfiar a goela abaixo fitosteróis e licopeno se essas fontes eu não curto? Não faz sentido dentro da minha vida, não traz propósito, né? Eu com 7 anos de idade, eu parei de comer carne, né? Eu falo que eu gosto muito dos animais da floresta. Conta! Eu tinha sempre muito bicho em casa, né? Com 6 ou 7 anos. Vocês moravam em casa, tinha terreno? Então, o que acontece? A minha mãe e meu pai, quando eles se conheceram e tal, eles foram trabalhar. Minha mãe trabalhava empregada doméstica numa família. E essa família construiu um camping em Canaseiras. Ai, que massa. Eu nasci num camping. Então, assim, e meus pais eram os caseiros. E essa família, na verdade, o dono do camping, que era o patrão da minha mãe, ele hoje é o meu vô, que todo mundo conhece na rede social aí. Ele virou o meu vô, apesar de eu não ser neta de sangue, mas a minha criação foi como neta. Eu fui criada junto com o neto dele, que nasceu 30 dias depois de mim. Então, eu cresci com um primo que não é primo, com um vô que não é vô, mas que é. Sim. Que foi esse afago. E a gente cresceu num camping e ele plantou todas as árvores. Então, eu tive sempre muito contato com a natureza. Ele foi muito mais meu vô presente do que meus outros avós, que eram da serra, que eu via a cada 3, 4 meses, exatamente. E esse camping tinha um espaço grande, era uma área 8 mil metros quadrados, então tinha muito espaço e eu gostava muito de bicho e eu pedi os bichos. Tanto que com 6 anos eu levei um bode para a escola.
Ai, que demais. O bode era inteligente, eu queria levar ele pra aula. Queria ensinar, alfabetizar o bode, entendeu? Eu fiz um super plano, assim, com o meu vô, sabe? Fiz um super plano com o meu vô, porque tinha 2 portões de saída. Então, eu saía por um portão, a minha mãe ficava me olhando até eu chegar na escola. E tinha um outro portão nos fundos. Aí, nesse dia, eu falei, vô, tu me espera lá. Quando a mãe te ver, ela vai ver, ah, não, o vô tá vendo ela vai voltar e tu pega o bode. Cara, vô é sempre entrega, cúmplice total. Minha avó também. Cheguei mais cedo, falei pra mãe que era um horário mais cedo, que tinha uma atividade. Sentei na minha carteira com o meu bode do lado. Adorei. Tinha um monte de gente ao redor. Imagina, atração. Todas as crianças. Todas as crianças ao redor. Cara, e a professora, o que houve, Daniela? O que tu aprontou? Porque eu fui muito arteira sempre, né? E dela, assim, professora, eu trouxe o bode. O José para aula, porque ele é muito inteligente. Ela, Daniela, pelo amor de Deus, um bode dentro da sala de aula. Escolas Marco em Canaseiras. Então, assim, eu tenho muita história, assim, com bicho. Sempre gostei muito de bicho. Tinha uma ovelha que chamava Olivia, né? Tinha um cavalo que chamava Tida, enfim, tudo nesse terreno. Galinha, coelho, enfim, tudo. E eu parei de comer carne, né? Eu nunca gostei muito do sabor. Então, eu sempre escondia, jogava pro cachorro, dava um golpe na minha mãe, dizendo, mãe, Mas não. tu sabia que a carne era de bicho e tal? Sim, eu sabia. Quando era criança, eu sabia você que era de fazia bicho. essa conexão? Porque justamente, quando eu ia pro sítio dos meus pais, eu via, né? Uhum. Tava via a ali o boi, de repente o boi tava na mesa. Mas tu via Sim, eu o vi processo? eu vi cenas, assim, né? Eu vi ali, mas o boi que tava ali no pasto, que era bonito, agora tá aqui na mesa. Pra mim não fazia muito sentido, né? Sim. E daí eu falei, não quero comer mais carne. Muito doido. Uma pausa, desculpa te interromper. Mas eu também fui criada em sítio. E o meu avô criava porco, galinha, tudo, né? Uhum. E ele matava, fazia canja no domingo, a gente comia. As galinhas, que eram minhas best friends também. Assim que estavam ali na Tipo, andava com elas embaixo do braço, fazia tudo, de repente tava na panela. E eu nunca, como criança, fiz essa conexão. Tipo, pra mim era outra coisa. Não, pra mim, assim, cara, a galinha é minha best. Minha best. Mas o meu avô cuida dela pra ela ficar gordinha e a gente comer. Olha só. E, tipo, é muito louco a diferença das logísticas da cabeça das pessoas. Da criança, né? Tipo, eu não via maldade E eu nenhuma entrei nisso, muito tipo... nisso. Tanto que uma época, quando eu tinha Olivia, que era uma época que eu parei de comer feijão, que é minha comida preferida, porque o cocô da Olivia era igual o feijão. Sim. E daí uma época eu parei de comer feijão, minha mãe surtou, entendeu? Falou assim, meu Deus do céu. E quando eu fiquei sem comer carne, imagina, minha mãe da serra, meu pai da serra. A minha mãe, se deixar, puxa um pernil assado de manhã no café da manhã, entendeu? Né? Bom, sabe? E ela falou assim, não, maluca, vai adoecer. Vai desnutrir, vai dar alguma coisa. E ela começou, e foi um momento muito bom, porque ela começou a se puxar em cozinhar coisas diversificadas que não tinham carne. Que foi uma época que eu engordei muito, porque era muito carboidrato, até eu conseguir chegar no limiar. A minha sorte é que eu sempre fui muito ativa, muito esportista. Como eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e nunca tratei com medicamento, durante a minha infância, quando eu tive esse diagnóstico, a mãe pensava assim, eu vou cansar essa menina para ela dormir. Então, eu fazia muita atividade. Então, eu comia muito, mas eu também fazia muita atividade. Então, eu dava mais ou menos o equilíbrio. Eu nunca fui uma criança muito magrela. Fui magrela um tempo, depois engordei um pouco na adolescência, aquela coisa. Mas eu nunca me achei, né, assim, um caos na terra, porque eu tive muito investimento materno. Ou seja, filha única, né? Com investimento materno, autoconfiança. Não importa o jeito que tá linda, maravilhosa. Nossa, sempre. Era esse. Eu também sou filha única. Tá. Então, Você vê como é que é. Essa situação, entendeu? Então, toca a ficha. E daí eu parei de comer carne durante um bom tempo da minha vida. E eu voltei a comer peixe de um tempo, voltei a comer frango. Agora eu já estou numa fase mais voltando a não comer carne. Aí, claro que nesse processo todo, outras coisas foram se agregando. Eu comecei a fazer yoga na adolescência, fui fazer curso de instrutora de yoga. Foram várias coisas. Legal. Eu fui do grupo PETA de defensor dos animais, eu fui várias. Hoje, o que eu penso da alimentação? Eu não me rotulo como nada. Sou vegana, sou vegetariana. Eu já fui crudiverista, eu passei 3 meses só comendo alimentos crus. Eu testei várias coisas para saber, para ter a nutrição que eu tenho hoje. Então, hoje, a minha nutrição é muito, se for usar no nome técnico, mindful eating, mas é muito intuitiva. Se eu tô aqui, tô a fim de tomar isso, eu vou tomar e deu. E eu tenho certeza que não vai fazer mal para mim. Sim. Porque fez a minha escolha, porque isso é um amadurecimento nutricional. Então Você eu não fico percebe pensando. o momento das coisas. Né? Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo e energia da vida delas pensando o que eu vou comer agora, o que eu vou comer depois, e depois, ai meu Deus, o que eu vou comer? Nessa loucura
que se criou da alimentação, nessa loucura que se criou da estética, nessa loucura do corpo físico. E as pessoas perdem muita energia pensando o que eu vou comer agora, o que eu vou comer depois. Tá, mas agora tem que comer às 3 horas, eu tenho que comer às 6 horas. Olha quanta energia se perde. Eu falo que se juntasse todas essas pessoas neuróticas da alimentação com a energia que elas perdem processando isso, a gente já tinha encontrado a cura de várias paradas. Sim, com certeza. Entendeu? Então é muito a alimentação. Eu tento fazer com que as pessoas entendam que ela tem que ser uma coisa mais fluida, mais respeitando leve, né? a tua história alimentar, respeitando a tua vida, mas ela tem que ter sentido e propósito e planejamento. Exatamente, entendeu? Sim. Então, Eu falo que a nutrição é a medicina da organização. Porque se você organiza, você não vai ficar nessa neura pensando. Você sabe o que você vai comer na janta, tá lá na tua geladeira ou tá na tua marmita. e tá tudo bem. E daí você ocupa a tua agenda com outras coisas. Você não fica ali, ai meu Deus, o que eu vou comer? Ai, se eu fiz, ai não fiz, agora eu vou ter que pensar em algum lugar Faz pra uma ir. Meu, situação. isso ocupa muito a tua mente. E quanto tempo tu perde de coisa que tu poderia produzir para outras coisas, né? Exato. Então, dentro desse contexto da alimentação, quando eu fui me encontrando, assim, encontrando a alimentação que eu vivo hoje, é justamente isso, né? Tu entender o que faz sentido, o que traz propósito. Tem muito o que tu falou ali de qual que é o teu propósito da jornada, o que tu quer, o que tu busca. Para ti chegar no que tu busca, tu tem que estar bem contigo. As pessoas vivem duelando com elas mesmas. Elas vivem o dia inteiro brigando com elas mesmas, né? Comendo coisas que fazem mal. Olha só como é louco a criatura, o ser humano, né? A criatura tem intolerância à lactose. Ela sabe que ela tem, ela passa mal. Ela sabe que ela tem, ela se inflama, ela come aquilo, dá pereba na cara, dá o intestino, vira uma cagança, estufa, um monte de parada. E ela vai lá e come. Então, por quê? Eu sempre pergunto assim, né? Quando eu vejo, por que você gosta de se judiar? Tu tem que chegar nesse motivo. O motivo pelo qual tu gosta de se machucar. Quando tu chegar nesse motivo, a gente vai começar a curar esse hábito alimentar. Só que é difícil, né? Porque as pessoas não querem mexer na ferida, porque dói. E outra, fugir do contexto. Porque assim, por que todo mundo come queijo, e leite, iogurte e tal? Porque todo mundo come queijo, leite, iogurte e tal. E quer ter pertencimento. E Eu às vezes sou igual a todo mundo. Eu não quero ser a diferentona que vou ter que ir às atrás de vezes, uma opção que não tem queijo, leite isso é e tal. muito legal isso que tu falou, porque eu abordo muito essa questão do pertencimento. Você quer comer aquilo e beber aquilo para pertencer àquele clã. Quer estar na tribo. Você quer você quer se inserir naquilo. Quantas vezes eu não escutei pessoas no meu consultório falando assim, Dani, não sou muito fã de beber, mas chega sexta e sábado, eu chuto balde. Eu falei, tá, peraí. Não tá linkando uma coisa com a outra. Não gosto de beber, mas você sabe. Ah, mas é porque eu saio, né? Todo mundo bebe. Daí eu falo assim, pô, não vou beber. Eu consigo sair e ficar só na água e tá tudo bem. Às vezes eu vou tomar um rosé num momento propício, no jantar que me faz sentido. Agora, na balada, não faz sentido pra mim perder a consciência e ficar bêbada. Pra mim não faz sentido. Então eu não vou. Fico um copo tomando água. Não quero não. Não quero não. 2, não quero 3. Na quarta vez a pessoa para de falar. Sim. O julgamento que ela faz pra ti diz a ver com ela, não comigo. É, que pra você tá na balada, rindo, interagindo, você às vezes não precisa estar bebendo. Exatamente, porque eu gosto da música, porque eu gosto do som, porque eu Dani, gosto do eu nunca ambiente. tinha parado pra conversar contigo. Várias coisas aí me identifico muito nas tuas falas, porque esse ponto da gente consumir bebida alcoólica pra ser aquilo, pra falar, pra rir. Pra pertencer. Que, cara, não é assim, não. Ah, não vou beber, eu sou a chata. Cara, não é isso. Não é isso. Tipo, você é legal sem beber. A alegria vem da gente, né? Não vem do álcool e das coisas. E às vezes, assim, eu falo assim, eu sou muito... Eu escuto muito, às vezes, de cliente, Dani, eu sou muito travada. E às vezes eu bebo pra me soltar. Então, vamos trabalhar por que tu é travada. Vamos chegar nessa situação. E daí tu escolhe se beber ou não é bom pra ti naquele momento. Agora, não usa aquilo como bengala. E a alimentação, ela acaba sendo muita bengala, né? Tô triste, chego em casa, como. Tô feliz, como. Então, assim, ela tá feliz, comemora a tua felicidade. Tá triste brindar, super. Show, bebe, que tá afim de beber o vinho, beba. Isso, é aquele momento. Desfrute. Desfrute, mas exatamente. não beba porque alguém tá te induzindo a beber. Exato, né? E esse que é o grande lance, né? Então, a gente vai botando a comida nos espaços, assim. Eu sempre falo, brigou com uma situação, brigou com alguém, tá triste, vai comer. Não, tenta resolver a situação. E daí depois tu come, porque tu tá botando. Eu falo, as pessoas, elas dão um poder pra comida
que a comida não tem. De tristeza, comer felicidade. Não é por aí que as coisas funcionam. Né? A gente tem que saber qual que é o momento que encaixa. Qual que é o propósito que ela tem. A comida ela tem um papel muito importante na vida, que é de nutrir. A partir do momento que ela está saindo desse propósito, ela já não é mais aquela comida. Então, se ela está te inflamando, se ela está te causando desconforto, se ela está te dando dor de cabeça, se ela está te dando distensão, se ela está te dando diarreia, se ela está te dando pereba na cara, se ela está te dando acne, se ela está te dando uma série de coisas, ela não está nutrindo. Perfeito. E as pessoas precisam entender isso. E só consegue com atenção. Eu vejo que essa ideia que a gente também tenta trazer, que a alimentação ela é só para nutrição, ela é um pouco falha às vezes, porque a gente sabe, né? Contando a nossa infância, cara, Sim. tem comida que é afetiva Exato, e que é emocional e tal. E eu acho que tem os dois momentos. Cara, vamos num aniversário da mãe, tal, né? Vai rolar isso. Cara, essa comemoração tem esse poder também, a alimentação, de unir as pessoas. Tem, com certeza. Né? Socializar. E é importante que tenha, né? Agora passou o final do ano, eu sempre recebo mensagem naquela época de Natal e tal. Dani, o que eu faço na ceia? Eu falei, Feliz Natal para ti e pra tua família. Essa é a minha resposta. Sim. Como tu quiser. O panetone tem uma vez por ano. Tu vai deixar de comer? Exato. Não é isso. Né? E hoje a gente ainda tem um grupo, eu falo, sempre tem um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que elas colocam, às vezes, muita energia na comida porque talvez não queiram botar em outros setores. Então, são aquelas muito preocupadas, o peso, a gramagem, metódicas. E, claro, tudo bem, tem gente que funciona assim, tá tudo certo, good vibes, isso não é um transtorno. Uhum. Mas, às vezes, aquilo acaba sendo um fardo a mais, um peso a mais. E se é pesado, não é nutrição. Uhum. Entendeu? Se é pesado, não é nutrição. Pesado no sentido de energeticamente denso, né? Nesse sentido que eu tô falando. Então, se é uma coisa que te onera demais, não é uma nutrição fluida. Cara, perfeito. Em algum momento vai dar ruim. Exato. Em algum momento vai dar tilt. Porque assim, tem gente que curte pesar. Eu vejo que é a minoria. No meu consultório, tipo, posso contar nos dedos as pessoas que curtem pesar a comida. Uhum. Mas, cara, tem algumas pessoas que curtem. E tem esse controle. Exato. Às vezes tem um perfil controlador ali, centralizador. Sim, né? exato. Às vezes tem alguma coisa que depois, no começo, ela vai entender as quantidades dela, depois ela vai abandonar a balança, já vai saber. Já sabe, olha ali, sabe quanto que tem, né? Claro. Uhum. E tudo bem, mas quando isso se torna uma obrigação, um peso, um karma. Aí é que tá. Aí é ruim. Aí o negócio não flui, não tem como fluir. Então, essa questão da alimentação, né? De como a gente constrói o nosso padrão alimentar, como a gente vem desde lá da infância, quando a pessoa chega ali para ti numa consulta, ela tá com, sei lá, 30, 40 anos, 35 anos, ela tem 35 anos de história alimentar. Às vezes ela tem 35 anos de muitas frustrações que ela passou. Ela tem 35 anos, às vezes, de uma família que pregou que para ter sucesso é ser magra. Para ter isso, né? Existe muito isso. Sim. Muita projeção de mãe para filha. O que a mãe não conseguiu, queria projetar na filha, frustrou, Total. Deu essa situação. E quando a gente recebe isso, a gente tem que acolher e tentar trazer esse sentido da alimentação e da nutrição, né? Não tem como. É bem profundo, né? Por isso que eu acho que a nutrição, ela precisa estar junto, sempre associado com a psicoterapia. Sempre. Com uma equipe mais multi, assim, para conseguir olhar mais profundamente isso, né? E para a gente conseguir ter leveza, né? Nessa parte da alimentação. E é muito engraçado, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, assim, no consultório, eu falo, qual que é a tua comida preferida? E ela já fala com receio. Com medo. Uhum. Tipo assim, sou viciada. Como se fosse uma coisa ruim, chocolate. Pizza, chocolate. Cara, eu também amo. Eu também amo. E não vou, sabe? Acontece que vai ter momentos que vai ter sentido e vai ter momentos que não vai ter sentido. Então, se tu faz um planejamento alimentar onde a comida preferida da pessoa, por exemplo, a minha comida preferida é arroz, feijão, banana. Né? Eu adoro essa combinação, é uma combinação que me lembra também a minha infância, enfim, tem várias logísticas, o feijão da minha mãe. E a polenta, né? E a polenta, Então, isso vai ter uma vez por semana na minha alimentação. E tudo bem. E tudo bem, agora eu sei qual que é o melhor momento de eu encaixar isso. Foi um dia que eu tive um treino super pesado, né? Ok, esse é o momento que vai entrar aquilo, porque vai fazer todo sentido nutricionalmente, emocionalmente, vai fazer todo aquele conforto. Sim. Um dia difícil de dia de trabalho, vai ter essa situação.
Então, quando a gente começa a ter essa percepção, quando a gente coloca atenção na gente, a gente consegue as respostas. Eu sempre falo para as criaturas, né? Tu sabe o que te faz bem, tu sabe o que te faz mal. Tá sentado aqui para a gente tratar uma estratégia para tentar equalizar melhor isso. Mas Tu já tu sabe. Tu sabe, entendeu? Tu sabe melhor do que eu, porque tu convive há 30 e poucos anos contigo mesmo. Eu tô convivendo há 1 hora. Então, Perfeito. tu sabe. É só uma questão da gente tentar traçar estratégias e caminhos para desenhar aquilo ali de uma forma melhor, né? Então, eu acho Cara. que vai nesse sentido a nutrição hoje, né? A gente tem visto isso, né? As pessoas estão buscando isso, estão querendo acordar, A né? autonomia, assim, né? Tipo, dela construir o discernimento, assim. É Exato. muito legal. Esse é bem o propósito do Geladeira, sabe, Dani? Mostrar para as pessoas que elas sabem comer e, às vezes, escutando a história de alguém aqui contando os seus desafios da infância e tal, elas pensam, pô, cara, mas eu comia isso, pô, eu abandonei aquilo, que talvez era bom, tal. Bom, eu posso ajustar algumas É coisas. muito legal esse negócio da infância, né? Porque eu lembro assim, né? Como eu sempre tive esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então eu sempre Como que fiz. foi o diagnóstico? Desculpa te Eu não interromper. dormia, né? Eu sou uma pessoa que durmo pouco, assim. Hoje eu durmo 6 horas, ótimo. Mas eu era uma criança que dormia 4 horas, assim, no máximo. Então o médico falou, não vai se desenvolver, ela não para. Minhas anotações na escola eram em branco, meu caderno, assim, sabe? Eu pegava de ouvido, mas eu não anotava nada. Que não parava sentada. Na véspera da faculdade, tipo assim, na faculdade eu pegava a anotação das minhas amigas, que eram super organizadas, dava uma lida nas coisas delas, porque as minhas anotações eram muito falhas, né? Mas eu Sempre fui tem aquelas, dando. né, do resumão e Sim, aquelas que, tipo, sim, que vai na aula e, tipo assim, tá lá viajando. Então, assim, só que eu sempre tive notas muito boas, assim, na escola, porque tem, né, uma parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que tem um QI, uma inteligência muito grande de percepção. Então, tu fala aqui alguma coisa, eu já construí a história, eu já fiz. Tanto que, tipo, redação era uma coisa que eu tirava notas muito altas, assim, eu adorava escrever só de ouvir, criar coisas na cabeça. Então, quando eu tive esse diagnóstico na infância, minha mãe, imagina, minha mãe é índia. Aí, cheio dos negócios lá do chá, das ervas, as paradas assim, né? Até hoje eu carrego muito isso, que eu trabalho muito com fitoterapia. E o médico falou assim, ó, a sua filha vai ter que tomar uma medicação, porque o cérebro dela não funciona de forma satisfatória, ou ela não vai conseguir progredir na escola. Ela falou, o quê? Minha filha tomar remédio pra cabeça? Não. Eu vou botar ela no treino, na atividade física, no inglês. Então, eu fazia várias coisas, uma atividade emendada na outra. visionária essa mãe, hein? O que na época, né, tipo, dava sustento, mas me sobrecarregava também sem eu saber, né? E é muito engraçado que esses dias eu fui viajar e ela foi junto, e ela pegou e, nessa função de entrar no carro e puxar comida, ela tirou um suquinho de maçã. Quando ela tirou aquele suquinho de maçã, eu fiz até um vídeo, postei. Cara, aquele suquinho de maçã era toda a minha infância. Porque o que acontece? Eu fazia natação, e quando eu acabava a natação, tomava banho, minha mãe estava lá me esperando com um suquinho de maçã e um pão de queijo. E era aquele suquinho de maçã, né? O mesmo, a marca até hoje tem, com pão de queijo. E aquilo ali era tipo assim, cara, venci o dia. Aham. Sabe? Tipo assim, cara, eu fui na escola, eu joguei o futebol, fiz minha natação, minha mãe tá aqui me esperando com o suquinho de maçã e o pão de queijo. Cara, venci muito na vida. E era aquela sensação. Esses dias a gente foi viajar, que eu fui fazer um ensaio de fotos, ela foi comigo, e de repente assim, filha, trouxe suco. Quando ela abriu, eu falei, sabe aquela memória? Sim. Então a gente tem essa conexão com o alimento. Me lembrou tudo aquilo. E foi muito legal, porque foi um dia que, tipo, eu fiz um ensaio de fotos e eu tinha a mesma sensação, eu venci. Sim, Sabe aquele fez várias coisas. E fui ali premiada com o suquinho de maçã. Então, tu vê como a comida ela entra nesses momentos. Total. Se eu não tivesse discernimento hoje de saber que o suco de maçã é o suco de maçã, eu ia achar que é sempre o meu causa da vitória. É o meu, né? Então troféu, assim, né? meu troféu. Premiação. Minha premiação, entendeu? Então eu Sim. sempre ficava esperando quando eu merecia alguma coisa, o suquinho de maçã, sabe? A gente cria isso dentro do comportamento alimentar. Então é muito legal, né? Então eu sempre tive essa função de ser muito ativa, fazer muitas coisas, e foi nessa situação que eu fui me encontrando. Também o déficit de atenção. Contornando e tentando fazer isso pegando as coisas muito de ouvir, muito de falar, Sim. entendeu? Ô, Dani, e na adolescência ali, você seguiu praticando bastante esporte? Como que foi o teu desenvolvimento na adolescência? Eu sempre fiz bastante atividade física, assim, eu jogava futebol porque eu adorava, né? Numa época da minha infância eu fiz balé porque minha mãe achava lindo, assim, e eu era toda descoordenada, mas
Fiz balé, aí eu andava com a sapatilha e com a chuteira na mochila, assim. Que massa. Futebol foi uma coisa que eu joguei bastante. Depois eu fiz luta, fiz 7 anos de Muay Thai. Nesse meio tempo, sempre já fui da musculação. Hoje eu sou uma pessoa que faço mais musculação. Depois pole dance, foi entrando várias coisas assim. Eu sempre mantive, assim, a musculação como uma base, mas eu nadei muito tempo da minha infância. Então, competi, né? Fiz competição. Sempre fui muito esportista. Eu sempre falo que eu fui aquela criatura que fez vários esportes, mas nunca foi sensacional em nada, sabe? Tipo assim, eu me resolvia nos esportes, mas eu nunca falei assim, meu Deus, joga muito, meu Deus, nada muito. Eu me virava bem. Eu tinha umas medalhinhas e tal, mas eu não focava numa coisa só. Sim. Entendeu? Isso é um pouco Isso é bem comum, é bem né? comum, No né? déficit de atenção. Então, eu sempre fui muito ativa, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito durante muito tempo, né? E até hoje eu continuo nessa. Hoje, né, eu treino mais musculação, faço yoga, faço uma caminhada, uma corrida, uma bike, alguma coisa mais, tô mais tranquilo, até pela demanda de coisas de trabalho, né? A gente vai tentando Se organizar. e tal. Porque se deixar, eu faço atividade física o dia inteiro, adoro, né? Sempre falo isso, né? O corpo foi feito para se movimentar. Se tá sedentário, se mexe, criatura, porque tem que se movimentar, né? Perfeito. O corpo foi feito para isso. Ô, Dani, e essa questão da atividade física ali na adolescência, teve alguma interferência no teu apetite, na tua composição corporal, ganho de peso, Eu tive, a maturação sexual? até que não, assim, mas na minha adolescência, por uma questão de pertencimento, eu tive os transtornos alimentares, né? Tive, então isso foi uma coisa que eu falo que na época, como sempre fui muito próxima à minha mãe, quando eu comecei a diagnosticar por mim mesma, falei, opa, todas as minhas amiguinhas da escola estão tendo esse tipo de transtorno. Eu também tô tendo. Mãe, me ajuda. Compulsão com bulimia. Né? Comia, vomitava. Isso. Aí eu falei assim, mãe, olha só. Eu lembro que fazia uns 3 meses que eu tava nessa situação. E eu falei assim, peraí, eu preciso pedir ajuda pra quem? Pra quem que eu vou pedir ajuda? Pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, olha só. E pra ela é muito difícil de entender, porque comida pra ela era sagrada. Como é que tu vai, né, ter isso? E eu levei mais ou menos 1 ano nesse processo, assim, até eu entender e tal, e eu falo, e hoje eu lido muito com pessoas que têm anorexia, bulimia, compulsão alimentar, enfim, vigorexia e outras coisas. Eu lembro das atitudes que eu tive comigo mesma para tratar aquilo. Então, assim, por exemplo, eu comia me olhando no espelho, porque daí acordava, para de comer. Foram metodologias que eu criei para mim mesmo. Eu botava Pra suspender a alimentação. Eu botava uns post-its assim, pra lembrar, tipo, né? E hoje eu falo para meus clientes com compulsão: você precisa mesmo disso? A geladeira, né? Como que é o acesso à geladeira? O que tem? Eu falo, minha casa sempre teve muita comida, né? Como que é o acesso à geladeira? De tu conversar. E hoje é muito engraçado, Ari, porque isso é um processo natural, né? Eu sempre falo que quem teve algum tipo de distúrbio alimentar, e muitas nutricionistas tiveram, eu atendo muita nutricionista, então, assim, tu sempre deixa na caixinha, na gaveta guardada. Mas não quer dizer que tu não tem aquela gaveta. Tu tem. Então, hoje o que acontece... no subconsciente. Né? Exatamente. Então, hoje o que acontece? A conversa é muito rápida, né? É 1 segundo. Mas durante muito tempo eu tive conversas de 5 minutos comigo mesma. Tá, Daniela, olha só. Tu precisa comer isso? O que isso tem a ver? Nananana. E eu falo para vocês conversarem. Hoje é um intrínseco, né? 1, 2, deu, acabou. Chegar em casa, às vezes, assim, tipo, saio do consultório 9 horas da noite. Às vezes passo a tarde sem comer por logística, por desorganização, né? Somos humanas, né? Estamos aqui errando e acertando o tempo inteiro, né? Acontece. Chego em casa, daí assim, tá, peraí, cheguei em casa. Se eu começar a abrir os potes e comer, vai me lembrar o gatilho de como eu já tive aquela questão. Então, o que eu faço? Chego em casa, falo com meus cachorros, faço um chá. Estou em casa. Agora vou preparar o meu prato. Então, tu cria rituais que facilitam a tua rotina alimentar. E cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. O meu ritual pode ser que dê certo. Por exemplo, a rotina matinal e a rotina noturna que hoje eu tenho na minha vida se encaixa para o que eu quero, o meu propósito. Às vezes as pessoas ficam se cobrando, ai, Dani, não tem rotina matinal. A tua rotina matinal pode ser simplesmente acordar, agradecer e dizer, pô, estou aqui viva mais um dia, vou fazer o meu melhor. Deu? Pronto. Bônus, vai. 30 segundos. 30 segundos. Pode ser aquilo. Não precisa ser aquela, toma o shot, faz o alongamento, faz o yoga, agradece o sobre. Slow living, gente. É raridade na nossa modernidade. Não dá pra todo mundo. Não é todo mundo que tem esse perfil.
Então, às vezes, pode ser simplesmente isso. Só que tu tem que encaixar o que é teu. E as pessoas têm que parar de querer se comparar e se cobrar com o que o outro está fazendo. A rede social, bom, tu trabalha em rede social, eu trabalho em rede social. Impacta muito. Né? Impacta muito. E ela trouxe essa situação de querer igualdade. Vamos acordar às 5 horas da manhã, vamos isso, qual é a diferença? Cara, se tu for dormir às 1 da manhã, não tem como tu acordar às 5 e ter rendimento. Se o teu dia é noturno, não tem como tu ter acordar de madrugada. Tem pessoas que vão conseguir dormir 9, 10 horas e vão acordar às 5 da manhã louvando e tá tudo perfeito, ótimo, mas não é, às vezes não é você. Às vezes você é uma pessoa noturna. Você vai até 1. Talvez seja melhor você começar o teu dia às 9 e não às 7, 6 da manhã. Sim. Individualidade de cada um. Eu já tive casos de clientes que precisavam ter mais sono e mudaram de emprego, porque realmente não dava. Sim. Não rendia, a vida melhorou. Essa questão, Entendeu? assim, né? Você fala, às vezes a pessoa é uma pessoa noturna. Não é que ela é que ela tem uma condição, um trabalho que leva ela a ir até mais tarde. Não dá pra falar pra pessoa, abandone o seu trabalho pra você poder ter saúde e tal. Cara, Não. é isso que ela escolheu pra vida. Ela tem que adaptar isso, encaixar nas horas de sono. Às vezes ela precisa de 7, às vezes ela precisa de 8, às vezes ela precisa de 9. É igual o comer do carboidrato à noite, né? Que tem muito mito em cima disso. Então, assim, tu treina à noite, tu chega em casa à noite, tu vai comer o carboidrato à noite e tá tudo bem. Tu tem um sono ruim, tu vai comer o carboidrato à noite e tá tudo bem. Tem muitos momentos, a refeição praticamente mais importante do carboidrato é a da noite. E as pessoas criaram esse estigma. E até hoje elas chegam em pleno ano de 2023 no consultório com medo de comer carboidrato à noite, com medo de banana, com medo disso, com medo daquilo. Sabe? É muito louco as coisas que foram impostas e ficaram ali, agregado no subconsciente da pessoa. Até tu conseguir desmistificar isso e a pessoa realmente ter leveza, Sim. é um trabalho. E essa é a nossa função, né? Eu acho que a rede social, Dani, ela trouxe isso, assim, porque começou a se falar sobre alimentação, né? E daí você vê exemplos de pessoas bem-sucedidas, enfim, que têm os seus resultados dentro da alimentação, Isso. com a sua rotina, e daí a pessoa que assiste isso quer aplicar. Exato. Só que ela não percebe que a vida dela é outra, o DNA dela é outro, a rotina dela é outra. E é muito louco essa questão de vida social, de rede social, né? Um tempo eu tinha mas acho que foi uns 2 anos, sei lá, tinha uma dessas pessoas aí super conhecidas da rede social, que várias clientes minhas falavam, ai, Dani fulano, ai, nanana, e eu falei, tá, vou seguir. Vou seguir ela e vou ver qual é a vibe. Porque, né, ela tem o corpo que as mulheres diziam, tá top, nanana, eu vou seguir e ver qual que é. Segui 1 dia, 2 dias, 1 semana, assim. Então, assim, acordava de manhã, tomava o shake de proteína, ia fazer função estética, não sei o que, biriri. Voltava almoço, grelhado, com um pouquinho de salada. À tarde, mais uma função, tipo, de... Autocuidado, mais uma sessão de autocuidado, um reiki, nananã. À noite, ela tinha disponibilidade de tempo, ela tinha condição financeira, ela tinha a realidade daquilo. Amiga, tu tem 3 filhos para criar, tu tá começando a tua vida e tu tá querendo se comparar com aquela situação. Tu entende um distanciamento que existe nisso de realidade? Aproxima da tua realidade. Quem é tu nessa jornada e o que a gente pode fazer com a tua realidade? Então, tu tem 3 filhos, tu treinar 2 vezes na semana hoje, para quem não treinava nada, tá ótimo! Sensacional! E valida isso. Cara, eu sou foda. Sou uma mulher foda. Eu tô com 3 crianças pequenas em casa e tô conseguindo tirar 2 horas de treinos por semana. Ai, 2 horas não é nada, Daniela. O bom é no mínimo 4 vezes. Pra ela é bastante. E tá sensacional. Pode ser que daqui a pouco ela consiga 3. A criança vai crescendo e consegue 4. Ela vai ajeitando a rotina dela. Então é o melhor que ela pode. Eu sempre falo essa frase, tá todo dia no meu Instagram. O melhor dentro da logística da vida. E a logística da vida, a minha, tu é nutri, eu sou nutri, a gente faz 300 coisas, a tua vida é uma, a minha outra é completamente diferente. Sim. E a gente vai adequar dentro dessa realidade. E é importante que a nutrição, ela leve isso em conta, né? E a gente tente não se comparar, mas se inspirar. Perfeito. Quando as pessoas falam assim, ai, Dani, eu queria ter a tua barriga. Eu falei, não é essa frase. Que bonita que é a tua barriga, eu vou trabalhar para ter a minha melhor barriga. Sei lá, essa é a melhor condição, sim. Entendeu? Porque existe uma diferença quando tu se compara e quando tu se inspira. Tu pega pequenas gotinhas. A comparação é distante demais. É uma coisa que não é. Sim. Eu nunca esqueço da história de uma cliente que chegou, veio lá de Joinville para consulta. Ela chegou na consulta, ela pegou e botou 13 fotos na mesa. Quem ela queria ser.
De pessoas que não eram elas. Pessoas. Ela tinha 1,53 m, tinha até Ana Hickman na foto. De altura. Meu Deus. Aí eu falei assim, aí eu conversei com ela, falei, olha, tu não precisa pagar consulta hoje. A gente vai conversar e eu vou te dizer, faz uma terapia de 3 a 6 meses e volta aqui. Não, mas eu quero a dieta, não sei o quê. Eu falei, tu não tá preparada para esse processo. Tu não precisa, e várias pessoas eu faço isso. Tu não precisa pagar consulta hoje, nós vamos conversar, eu vou te dar um caminho. Eu achei que ela nunca mais ia voltar, ela é minha cliente até hoje. Isso fazem 8 anos. Entendeu? Sim. Porque assim, eu já fui em várias nutris. Várias, todas, nunca deu certo. Eu falei, claro, porque tu chegou com isso, as pessoas às vezes não estavam preparadas para te acolher naquele momento, por N motivos. Então, a gente que trabalha com uma coisa tão delicada que é mudança de alimentação, ou ajeitar padrão alimentar, ou o alimento como realmente essa questão de nutrição, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e saber que em alguns momentos não vai dar. Não é a nutrição a primeira intervenção, às vezes, né? Não é. Não é? Como muitas vezes já atendi pessoas que falam assim, olha, o teu caso, tu falou tudo isso da tua vida aqui, né? Abuso, várias coisas, falou. Cara, eu vou precisar de no mínimo uns 20, 30 dias para fazer teu plano, porque eu não tenho nem ideia de onde começar. Me desculpa, eu não consigo entregar teu plano hoje e nem amanhã, porque eu vou ter que digerir tudo isso e tentar fazer de forma que não seja mais uma agressão diante de tudo que tu já sofreu de agressão na tua vida. Então, isso acontece. A gente não é padrão. Ninguém é. Todo mundo é, né? E eu acho que esse fantástico mundo, eu falo fabuloso mundo da nutrição, é justamente a gente conseguir ter esse acolhimento, né? Escutar, né? Escutar essa situação. E eu gostei muito do nome do teu podcast, quando tu me chamou, né, e tal. E eu falei assim, porque a geladeira, ela traz tanto contexto, né? A geladeira fechada, a geladeira aberta, aquilo que tu perguntou para mim, né, na pré-pergunta, o que tem dentro da tua geladeira? Eu falei ovo e água, porque eu gosto de ver a luz da geladeira, né? Tipo, tem sempre pouco, porque eu gosto de ver a luz. Porque quando eu abro aquilo, eu falo que é um encantamento, né? Sim. Tipo assim, a luzinha que acende. A luzinha que acende. E eu lembro, assim, de história dos meus avós que não tinham geladeira, que enterravam a comida, né? Então, assim, para mim aquilo ali é uau, é o suprassumo. Né? Então, tem um valor, né, nesse sentido. Então, a gente tem essa conexão, não tem como a gente dissociar essas coisas, né? E eu acho que o grande lance, quando a gente pensa em história alimentar, em por que a gente come o que a gente come, é justamente a gente ter uma conexão de propósito, né? O que eu quero para mim nessa jornada? O que eu quero ser enquanto mulher nessa jornada? O que eu quero viver? Onde eu quero chegar? O que eu quero ter? E o que eu posso fazer para executar isso? E o que dentro do que eu me proponho a viver dia após dia, eu posso fazer para tornar isso aqui melhor? Esse ambiente melhor, essa sociedade melhor. Isso não é nenhuma coisa assim altruísta, não é uma coisa assim, um delírio. Não é filosófico, é real. Não é filosófico, é real. Porque se tu cria uma egrégora de coisas boas, 5 pessoas abraçam 10, abraçam 15, abraçam 20, e assim a gente vai indo. A gente está vivendo uma época, né? O 2022 foi um ano bem conturbado para o nosso Brasil, né? Teve muita briga entre a gente mesmo. Sim. E é muito louco, né? A gente brigar com quem é da gente, né? Por política, por várias coisas, futebol, né? Foi tantas coisas que aconteceram e criou uma energia densa e pesada. Muito. Né? Criou, acho que todo mundo sentiu isso. Eu lembro minhas consultas de novembro ali, dezembro. Uma bad. Chegava ali, eu falava, Jesus, meu Deus do céu. Chegava em casa, às vezes, assim, ó. Oi, Daniela. Tipo assim, né? Final do dia muito carregado. E a gente virou um ano numa energia de tentar positivar mais. Eu sempre falo que o começo de ano, esse primeiro mês, ele tem essa energia de... Catarse, de transformação. De catarse, de transformação, de vamos ver o que a gente quer para o nosso ano. Vamos deixar aquilo que não pertence, vamos pegar aquilo que de fato pertence. E com a alimentação a mesma coisa. Vamos pegar aquilo que te leva perto do que tu quer, no teu objetivo. Seja ele estético, seja ele de trabalho, seja ele de profissão, seja ele qual for. E vamos deixar aquilo que está te pesando. E tu sabe. Sim. É difícil porque toda mudança e todo esse passo gera um conflito. Com certeza. Né? Mas é aquela coisa de você perceber que, apesar de todos os cenários, os contextos externos, você ainda é o único responsável por transformar a tua realidade. Exatamente. Então, assim, cara, tem a política? Tem o país? Tem a família, problema de família? Tem as finanças? Tem, mas tem você. Que é o personagem principal, né? Que é o ator principal da tua história, né? Você é o ator principal da sua história. Então, cabe a você
ter esse discernimento do que você quer fazer, do que você quer. E eu acho que. E eu sempre falo para as pessoas, até porque a gente, né, nós. Não sei quantos anos tá, desculpa perguntar. Vou fazer 35 em abril. Ah, tá, uma jovem. Eu sou uma jovem senhora, eu tô com 38, vou fazer 39. Mas assim, a gente veio de uma era em que a transformação da mulher, né? Então a gente foi criada para ser a super, né? A da Fodona, conta, poderosa. do empoderamento feminino, que daí deu uma descaracterizada fuerte, né? Nos últimos tempos aí, que Aí dá masculinizou, né? Da preguiça, né? Aí dá preguiça. Masculinizou da preguiça, mas enfim. Então, assim, a gente veio com essa coisa e às vezes a gente fica assim de pedir ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda. Eu sempre falo, reforço muito isso na minha rede social. Tá tudo bem você não dar conta de. Você não tem que ser boa esposa, ter o físico bom, ter filho, nananã, ser trabalho, sucesso, dinheiro, nananã. Se algum setor não tá indo bom, pede ajuda. Perfeito. E às vezes na alimentação é essa ajuda que você precisa. Se vulnerabilizar, né? Aham. Aceitar que você não consegue tudo sozinha, que você é um ser humano. Exatamente. E que tá tudo bem pedir, né? Então, eu sempre falo de reforçar isso, né? A gente veio dessa geração de vamos dar conta, né? Põe o filho nas costas, o notebook no braço, sapato de salto fino e sai. Não é assim. Né? A gente pode pedir ajuda, a gente tem que pedir ajuda, né? Isso faz parte de viver na sociedade que a gente vive, Sim, né? E isso é uma coisa que eu acho que você aprendeu logo cedo quando você conseguiu identificar uma bulimia e pedir ajuda para tua mãe. Exatamente. Tipo, você sabia se vulnerabilizar. Eu sempre fui muito transparente, assim, às vezes até, às vezes na minha rede social, eu boto tudo, sou muito transparente. Eu sou o que eu sou, né? Esses dias eu encontrei uma menina no shopping, ela veio e me abraçou. Ai, Dani, eu te sigo, não sei o que. É tão bom ver que tu é igual o que tu é na rede social. Eu falei, que bom, né? É pra isso que eu tô ali. Então, assim, se eu tô ruim, tu vai ver que eu tô ruim. Se eu tô mal, se eu tô chorando, eu vou chorar. Eu sou aquilo ali que eu sou, entendeu? Humana, bem humana. Errando, acertando, indo pra frente, andando para trás. É normal isso. Isso é faz muito parte. bom, né? Porque daí a gente consegue mostrar pra pessoa exatamente o que às vezes não aparece no bastidor, né? Exatamente. Que é, cara, a vida é difícil pra todo mundo. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas. E é legal essa situação dos problemas, porque a gente não pode dizer o meu problema é maior que o teu. Por exemplo, se uma criatura chega lá e ela diz assim, Dani, meu problema é que eu quero caber num vestido daqui 2 meses, eu tenho um casamento. Eu não vou dizer que isso é fútil, é um problema para ela. Sim. É um problema real. Eu vou lidar com isso. Mas sim, o mundo tá desabando, mas para ela aquilo lá é um problema. Não existe problema maior ou problema menor, porque ninguém calça os seus sapatos, ninguém sabe o que de fato está acontecendo na tua vida, o que está por trás de toda aquela circunstância. Então, a gente precisa ter muito esse acolhimento, esse discernimento desse acolhimento para a gente conseguir lidar melhor com as pessoas, né, Ari? Eu acho que faz muito isso dentro da nossa profissão. A gente tem essa habilidade, né? Dani, eu vou te compartilhar uma coisa que você falou, eu mostro a minha realidade e tal, né? E essa questão de ter problemas ou não. Eu estava fazendo dando uma revisada em 2022. Eu lembro que o ano passado, 2022, foi um ano que começou muito difícil para mim, porque minha mãe passou por uma situação de um relacionamento abusivo. E eu já passei por um relacionamento abusivo. E quando eu passei, eu expus isso nas redes sociais falando, isso existe, gente. Isso não é só coisa de uma mulher que tem 10 filhos e precisa financeiramente da pessoa. Isso acontece com muitas mulheres. Estão bem E eu compartilhei a minha experiência, e quando aconteceu isso com a minha mãe também compartilhei. Muitas pessoas falam, nossa, como você tem coragem de compartilhar isso? E como isso, né, contigo. Também, né? Ou tipo, essa coisa. E, cara, quanto mais a gente puder mostrar que a vida real acontece, que os desafios acontecem com todo mundo, as pessoas vão começar a perceber cada vez mais que, primeiro, elas também podem ser um exemplo para salvar uma vida de sair dessa. Sair dessa, exatamente. Né? Tipo, porque, assim como eu tava contando a minha história, milhões de mulheres têm essa história e não compartilham com ninguém. Exatamente. Assim como eu estava contando uma situação minha, ou da minha mãe, ou da minha família, milhões de pessoas têm desafios que elas não querem mostrar porque elas só querem mostrar o palco. Exatamente. E isso faz com que as pessoas que estão ali assistindo se iludam de que só tem palco e não tem bastidor. E não tem bastidor, exatamente. Foi muito engraçado, porque eu tinha te falado que eu ia postar muita coisa, porque ontem eu postei um negócio no meu Instagram, que realmente eu fechei meu Instagram 24 horas, 48, não sei quanto tempo que eu vou fechar, porque eu tô passando uma situação emocional de várias coisas, enfim. E a gente se dá o direito de fazer essa situação para poder, lá na frente, ajudar
quem precisa dentro desse contexto, né? E isso traz a nossa realidade. E é muito bom quando, por exemplo, eu encontro uma pessoa que me abraça no meio da rua, uma pessoa que eu nunca vi na vida, e tipo, cara, eu sou uma nutri, na verdade, tipo assim, no meu Instagram eu sou uma nutricionista, uma mulher vivendo, mas ela criou uma identidade ali, ela se identificou, e ela veio num local público mostrar um ato de afeto. Aham. Isso é sensacional. Eu fico impressionada também. Isso é sensacional, porque, tipo assim, de repente, uma frase que eu falei um dia bateu pra ela e ela disse, cara, era isso que eu precisava ouvir pra virar essa chave e me cuidar um pouquinho mais. Então, todo dia, quando eu acordo de manhã, o meu propósito é tentar fazer com que uma pessoa desperte o seu autocuidado. Uma pessoa. Sim. Sendo numa frase, sendo num treino que eu fiz, seja em qualquer coisa que eu poste ou que eu faça ali, porque hoje a rede social tem esse poder. Se eu conseguir fazer com que uma pessoa pare para olhar para ela e despertar um ato de autocuidado, ela vai melhorar para ela. Ela melhorando para ela, ela melhora para mim, para ti, para todo mundo. É uma teia, né, Dani? É a egrégora que eu falo, a egrégora do bem, a egrégora da saúde, a egrégora de tudo isso, né? Eu acho que eu até ficar arrepiada. Mas eu acho que esse é o nosso papel nosso dentro desse contexto, né? Eu falo, eu não tenho o menor problema de expor nada, porque eu sou essa. Eu não sou máscara, eu não sou personagem, eu sou essa. Então eu não tenho problema de expor. Ai, Dani, tá expondo muito a tua vida. Tá bom, tudo certo, não tem problema. O que vem, vem, tá bom. Essa sou eu. Se falar, sentar comigo num bar, se sentar comigo no podcast, se sentar comigo no consultório, é a mesma pessoa. Exato. Não vou ter personagem, né? Isso é muito legal. bom, né? A gente conseguir ter essa liberdade. E claro que, às vezes, a gente pensa assim, só quem é influenciadora, que tem um monte de seguidores vai conseguir influenciar alguém. Mas eu falo isso quando eu tô conversando com uma mulher na minha frente, dentro do consultório. Eu falo assim, você é uma pessoa influenciadora. Claro, exato. Você influencia as pessoas. Então, quanto mais você puder ser o exemplo do que você quer ver no mundo, é isso. Né? Especialmente que a mulher dentro de casa ela tem um papel muito importante, muito, né, dentro do relacionamento, ela tem esse papel sempre de destaque. Eu sempre falo, independente de você parir ou não parir, tu tem filho? Não. Também não. Independente de você parir ou não parir, o nosso corpo veio projetado para gerar uma vida. Isso, meu bem, é um superpoder. Ninguém chega nesse mundo através de outro lugar. Exatamente, a não ser, de uma mulher. Então, assim, isso é um superpoder que você tem e você pode simplesmente se fortalecer nisso. Independente de parir ou não parir, isso é um superpoder que você tem. Sim. Então, tu tem essa condição, tu tem essa capacidade de desenvoltura de tudo, né? E é importante a gente validar e eu falo, validar as pequenas vitórias. Seja naquele dia que tu não comeu a barra inteira de chocolate, que tu abriu a geladeira e comeu só um quadradinho, e tu falou, cara, é sobre isso, eu sou foda. E tu é mesmo. Porque só tu sabe que tu passou naquele dia pra te não comer a barra inteira de chocolate e comer só um quadradinho. Exato. E validar isso. Às vezes a gente fica esperando o grande prêmio. Perfeccionismo. Não, mas não tô boa. Quantas vezes a pessoa entra no meu consultório assim, ó? Com aquela cara assim. Eu falei... E eu olhando ela, falei assim, meu Deus, ela perdeu 3 quilos. E eu já olhando aquilo, já imaginando, né? Porque a gente tem esse olhar clínico, a gente olha e já vê. Sim. Né? A gente sabe. Daí ela entra assim... Ai, Dani, não caprichei muito. Nananana. Eu falei, calma, vamos fazer a avaliação. Sobe na balança 3 quilos a menos. Eu falei, claro, quando tu vê aqui a primeira vez, no teu cérebro, ele já ligou uma chave de autocuidado. Ele já falou, garota, a próxima vez que tu for beber, em vez de tu beber 3 drinks, tu vai beber só 1. E na tua cabeça, como tu bebeu, tu já achou errado. E não, tu já melhorou. Entendeu? Tu já otimizou o teu processo. Isso é muito doido. E daí tu chega ali, eu falei, eu tô vendo o teu sucesso, eu tô vendo. E tu falou assim, mas eu só perdi 3. Não, tu perdeu 3 de uma vida inteira que não perdeu nada. O que perdeu e ganhou, perdeu e ganhou e ganhou agora, mais. Entendeu? Então, vamos validar isso. Vamos fazer isso. Uhul. É a festa. Sim. Sabe? Eu sempre falo essa história, porque às vezes a gente fica esperando uma super comemoração, sabe? Tipo assim, tu mirou lá na frente, esqueceu de comemorar. Quando a gente das pequenas vitórias, né? Quando tu comemora as pequenas vitórias, tu fala, cara, aí sim, ganhei, mais um passo, mais um passo. Eu voltei de viagem no final do ano, e eu tenho um problema muito sério, eu sou geminiana, né, com vários ascendentes em gêmeos, tudo gêmeo, é uma loucura. Mais o déficit de atenção, mais minha hiperatividade, eu tenho um problema com malas. Eu não desfaço malas, assim, tipo assim, eu volto de viagem,
Só que como eu tô sempre viajando, eu tô sempre refazendo a mala. Mas a mala tá Dá uma sempre lá. reciclada na mala. A mala tá sempre lá em cima daquele sofazinho lá em cima. Sim. E eu voltei de viagem com 2 malas, uma grande e uma pequena. E eu botei como resolutiva, até por uma questão de eu faço alguns exercícios diários na minha vida para eu viver com déficit de atenção, sem precisar usar medicação, de forma mais satisfatória. Então, para mim, uma delas é arrumar a cama, lavar a louça, começar o dia assim, e naquele caso, desfazer as malas em menos de 24 horas. Porque às vezes eu fico esperando a minha faxineira vir na quinta, eu cheguei na segunda, às vezes ela vem só a cada 15 dias, na outra quinta, às vezes fica a mala lá. Tá lá. E ela desfaz, entendeu? E daí eu botei, não, eu vou desfazer. E eu desfiz a mala em menos de 24 horas, eu guardei tudo, eu lavei roupa, eu falei assim, cara, Daniela, tu tá muito boa mesmo. Sabe, pra mim eu validei muito isso. Porque pra mim isso foi muito importante. Porque eu passei muito tempo da minha vida deixando malas lá. E como eu botei como propósito desse ano organizar melhor algumas logísticas para eu dar conta do que eu quero pro meu 2023, dos meus projetos profissionais, então faz parte desfazer a mala. Sim. Então eu validei aquilo, eu postei, olha, desfiz minha mala, tô super feliz. Cara. E pra muitas pessoas assim, meu Deus, Daniela tá comemorando que desfez a mala. Muitas Cara, pessoas menosprezam essas pequenas ações. Exatamente. E a gente vê, se você for olhar, cara, história de pessoas bem-sucedidas, elas fazem o básico. Aham. Elas fazem o básico bem feito. Elas se organizam, elas arrumam a própria cama, elas acordam, elas Isso. tomam o próprio banho, sentam. Isso, fazem a leitura, fazem não sei o quê, e é isso. Elas não fazem nenhum milagre. Elas só Nada, fazem o básico. Nada. É o básico bem feito, com constância. Só que daí a pessoa... Quero ser milionário. Enquanto eu não for milionário, eu não tô feliz. Aham. Se eu tiver 500 mil, não é bom. É É ruim. um milhão, tá? É um milhão. Senão, eu sou um Senão é ruim. bosta. Aham, Entendeu? Exatamente. E não valida aquilo. Não valido que eu tenho 500 mil, que eu cheguei na metade de Na um milhão. metade do processo, Entendeu? exatamente. É isso aí. É exatamente. Cara, isso é muito doido, assim. Da gente conseguir validar. E no consultório é um trabalho constante. Cara, Aham. quando você fez a cara aqui, eu fiquei me rachando, cara. Porque eu vejo essas caras aí. Das pessoas chegando, Não né? fiz nada. Daí você vai conversando. Cara, você fez um monte de coisa. Tá muito bem, tu tá top, tá sensacional, né? Cara, não, mas eu não Exatamente. perdi o peso que eu queria. Cara, por Mas isso que eu entendeu? gosto de alinhar metas Aham, sim. bem quinzenais, Aham, sabe? sim, Tipo de assim, ter. ó, é isso. Porque se a gente começa a esticar muito o negócio... Muita coisa acontece em 15 dias. É. Muita coisa acontece, Mas, muita cara, coisa é difícil. é É, bem muito isso. E as doida a pessoas cara chegam das com essa cara, assim, tipo, né, desiludida. Eu falei, cara, mas tu tá sensacional e tu não tá conseguindo enxergar. E às vezes, se não tá conseguindo enxergar, na área é muito, tipo, assim, é uma vida inteira num processo de criação, e às vezes num relacionamento ou na família, de invalidação do sucesso. Então, você cresceu numa família que não validou, era cobrança, cobrança, cobrança. Tenho 1, quero 2. Tenho 2, quero 3. Sabe aquela frase? Não fez mais do que a tua obrigação. É. Isso acaba com qualquer validação. Pessoa, exatamente. Acaba com qualquer... São as frases que a gente ouve, né, de infância. Ah, só vai levantar da mesa depois que comer tudo. Só vai comer a sobremesa depois que comer... Então, foi se criando a situação. Tem pessoas hoje que falam que são os garbages, né, que eles... Sobrou isso aqui de comida. Ah, mas eu não vou guardar isso aqui. Mas tu já comeu tudo que tu precisava, tu tá satisfeito, mas sobrou isso aqui. E tu foi criado a não deixar a comida no pote. Daí tu come. Mas tu poderia guardar, porque tem potinho desse tamanho pra guardar comida na geladeira. E amanhã tu vai comer aquilo ali. Então a gente tem essa situação, né? E tem essa criação. E é muito difícil de ter essa... Escassez, né? Tem muito difícil dessa realidade, né? De ter passado essa situação. Então, Pô, esse histórico doido aí de que a gente tem que olhar assim da nossa família, né? É uma coisa que reverbera nas nossas células, nos nossos olhares, nas nossas decisões, em tudo, assim. É muito doido. Tudo. E às vezes é muito difícil tu dissociar, né? A tua e da família. O comportamento teu e o comportamento da família. A fala tua e a fala da família. Total. Né? É muito difícil. Por mais que seja bom ou ruim, mas tem o teu e tem essa questão de identidade, né? E mesmo a gente, né, terapeutizado, né? Faz terapia e tal. Muitas vezes a gente ainda se debate fazendo esses tipos de... Uma coisa que não tem fim, né? Exatamente. Às vezes, esses dias eu tava... Evoluir não tem fim. Eu tava falando com a minha mãe, daí minha mãe assim, tem uma amiga minha que quer consultar contigo, mas eu não sei o que ela quer fazer, porque ela já é bem saudável. Eu falei assim, mãe, as pessoas sempre têm algo que elas querem melhorar. Sim, exato.
Tipo, não existe um fim para um processo evolutivo. Não existe um fim, não existe. E às vezes ela tá muito bem naquilo, mas ela não tá ainda na excelência que ela poderia estar para aquele propósito dela. Ou criou uma nova demanda, sei lá, alguma outra coisinha, Exatamente. né? Eu, às vezes, atendo pessoas, assim, que têm já, fisicamente, esteticamente, né, tem um percentual de gordura muito baixo, estão super bem, entro no meu consultório e eu fico pensando, o que será que ela veio fazer aqui, né? Tipo, além da estética. E daí eu fico na minha conversa interna, eu comigo mesma, né, na minha coisa. E daí ela vai falando, e daí ela vai falando, e eu falo, então já entendi, um processo de cura dela tá justamente ela se liberar, de ela conseguir se enxergar naquele percentual tão baixo, né, que ela tá, porque ela não consegue se enxergar naquilo que ela tá. Ela tá sensacional, tá um fenômeno, tá um corpo físico melhor que o meu, entendeu? E ela vem falar do meu, não falo, cara, tá muito melhor, mas ela não consegue enxergar. Então o processo dela de cura é justamente conseguir simplesmente se enxergar. Ela conseguir ver quem ela ela conseguir validar quem ela conseguir acolher quem ela é. É só isso que ela precisa ali. Aceitação. E a nutrição vai ter esse papel. Quando tu começa a ver, quando tu começa a fazer, ó, aqui, olha ali, olha desse lado, olha desse jeito. Então tem muito disso, né? Total. Eu acho que, eu sou muito apaixonada pela nutrição, pela forma que eu trabalho, justamente porque é essa ferramenta grandiosa de autocuidado, né? Essa história de tu abrir a geladeira e estar em paz, né? Total. De tu ter essa situação, né? Abrir a geladeira e tu ter paz, não ter conflito, não ter agonia, não ter ansiedade, não ter nada, simplesmente estar em paz e fluindo, né? Dentro daquela logística ali de vida. Ô, Dani, tava pensando aqui, né? Várias coisas vieram na minha mente. Enquanto você fala, Primeiro, eu fiquei muito feliz de escutar a tua história, a tua origem, sabe? Isso é muito importante. As pessoas precisam saber a história delas. Muitos de nós, a gente não se pergunta quem são os nossos avós. Exato. O que as pessoas passaram antes de nós pra gente estar aqui, né? Quem que levantou a gente? Quem é o DNA que trouxe a gente até aqui? Exato. Né? E não é o DNA, porque todo mundo sabe o DNA dos seus problemas. Ah, minha família, todo mundo é obeso, todo mundo é diabético. Sim. Tá, mas e a história? Que tá nesse DNA. Disso, O que te levou? Porque às vezes não é uma história de doença que vai fazer uma expressão genética, é uma história de vida, de comportamento. Exatamente. Né? É bem essa realidade. E olhar para essa história e ver exatamente isso é uma coisa que inspira muitas pessoas a pegarem e sentar com a sua avó e perguntar como que elas comiam, como é que era, qual que é a situação. E eu sempre falo, né? Hoje eu tenho esse contato mais com meu avô, que é esse avô que não é meu avô de sangue, mas eu posto muito, né? E eu sempre falo, ele é meu melhor amigo, né? Ele tem 90 e vai fazer 93 anos. Ele é o meu melhor amigo, ele sabe tudo da minha vida. Todos os meus rolos, todos os meus negócios, tudo, toda a parte. E eu conto tudo pra ele, porque ele tem uma história de vida muito, né? Ele tem 90 anos de vida. Sabedoria, de sabedoria, de vivência, de várias coisas. Então, a gente tem essa situação. E a gente precisa sentar com os nossos pais, a gente precisa falar com os nossos avós, quem tem os avós ainda, a gente precisa ter isso para entender por que a gente é quem a gente é aqui, por que a gente se comporta como a gente se comporta aqui, né? Eu sempre, essa história da minha mãe e do milho é uma coisa muito louca, como durante muito tempo ela só tinha milho para comer, se tu oferecer pamonha para minha mãe, ela fica extremamente estressada, porque é uma coisa que remete a quando ela não tinha nada. Ou ela comia milho, na forma de pamonha, ou era aquilo, só tinha aquilo. Ela carregar o saco de milho nas costas, tem toda uma história. Então, para ela, na minha casa, é muito difícil ter milho. Entendeu? Sim. Então, assim, tem toda uma... E faz sentido. E eu amo milho. Sentar na beira da praia para mim e comer um milho, eu adoro milho. Sim. Entendeu? Porque para ela foi uma alimentação que lembra a escassez. E quando ela conta para mim, a minha visão é que, pô, tu tinha milho ainda, mãe, sucesso. Top, amo milho. Entendeu? Então Sim. tem aquela fase, né? Tipo assim, de ela ter ficado dias sem comer, hoje ela não fica horas sem comer. Então ela tem a realidade dela, tem o vínculo dela com a comida. Ela não adianta dizer pra mãe, não come isso, mãe, porque isso aí não é legal, não é nutricionalmente interessante pra ti. Pra minha mãe, tudo que ela come tá sucesso. Ela é magra, ativa, nananã. Não tem erro. Porque para ela criou esse contexto, esse metabolismo, essa história, essa logística. Então, assim, é importante validar isso, né? Sim. Dentro desse contexto. E eu tenho, né? A gente vai puxando a nossa ancestralidade. A minha mãe, ela vem de uma origem indígena, com um pouquinho italiano e ciganos, né? Então, ela veio com essa situação. Daí, quando ela fala assim, minha filha, tu é muito ativa, tu não para de lugar nenhum, tu tá viajando tal tempo. Nômade. Falei, mãe, sei como é veio que é. no DNA.
Tá lá, veio, mãe. Engraçado, né? Entendeu? Não Sabe tem como. que a minha família também. O meu bisavô era agricultor, a minha bisavó era cigana também, nômade. Daí ela se apaixonou pelo agricultor, abandonou a família, que seguiu o nômade, Aham. e ficou ficou. ali, quando eu vou. Daí eles tiveram 23 filhos, né? Nossa Um deles era minha Senhora. avó. 23. E daí ela fazia parto, ela era Aham, bem. parteira, bem Bem aquela medicinal, apegada assim, à né? medicina. Cuidava, Aham. chá Viu e como tal. vem de alguma coisa a tua origem de escolha? Sempre vem, né? Sempre vem. Sempre Total. vem. A minha também, a minha bisavó, que era conhecida como Sebastiana Louca, lá na Serra, porque ela andava pelada, ela era índia, né? Tipo, e ela era cheia dos negócios das ervas, dos negócios. Ela era Sebastiana Louca, mas quando adoecia qualquer pessoa, eram pra lá que iam, que ela ia, pra lá procurar ela, as ervas dela, os chás dela. Então, assim, eu falo, né, nos meus planos alimentares, eu sempre coloco uns chás, assim, os chás, os chakras, dos pontos de energia. Eu lembro, nunca esqueço de uma história de um cliente meu, e eu botei pra ele tudo chucro, assim, né, chucrão. Aham. Aí ele chegou pra mulher, que também era minha cliente, olha essa Dani, né, bicha maluca, botou um chá pra eu tomar. Daí ele passou um pico de estresse, guria, na vida, e ela disse que um dia ele já fazia uns 2, 3 meses que não ia na consulta, disse que ele olhou pra ela assim, falou, ô mulher, pega lá aquela lista do chá da Dani lá pra eu dar uma olhada que eu tô precisando tomar um chá. E desde então ele criou o hábito, sabe? Você abriu pro chá. Sim, tipo assim, não Chega porque uma o hora hábito que- vai resolver, mas é que a gente vai precisar daquele momento de tu parar, pensar, nananda, toda aquela situação, né? Total. E daí eu sempre falo isso, às vezes é uma coisa que, tipo, naquele momento não fez contexto, mas em algum momento vai linkar, Total. né? Como ferramenta de cura, como toda essa realidade, Cara, né? pô, Mas é Dani, isso aí. toda essa história assim que a gente fala, a tua percepção, né, sobre alimentação, sobre comportamento, tudo baseado na tua história de vida. Quando você decidiu escolher a nutrição, como que foi assim com a tua família, a tua decisão, tal? Como que foi? Foi Que muito rolou? louco, né? Porque olha só, minha mãe, ela é empregada doméstica e vai pedreira. Então, assim, o sonho da vida da minha mãe era a estabilidade, né? Então, assim, filha faz concurso, filha faz concurso, filha faz concurso. Eu cresci ouvindo isso. Independente da área que fosse, faz concurso, faz concurso. E eu, na verdade, eu fiz vestibular para nutrição e para educação física. Na época eu passei nos dois e poderia ter cursado os dois, porque era na época que podia cursar o DESC e o UFSC. Mas eu escolhi a nutrição porque era integral, então não tinha como. E eu queria ser extensionista rural dentro da nutrição. Eu queria trabalhar, né? Eu tinha várias vertentes, assim, gostava muito de nutrição esportiva, que é o meu berço, né? Sempre muito esportista. Gostava da parte do campo, de ir lá, da roça, de falar com os agricultores. Fiz grande parte da minha faculdade no CEPOM, na área de câncer, então eu fiquei muito hiperativa a fazer várias coisas, né? Sim, geminiana. Geminiana, exatamente. E daí, logo que eu me formei, eu fiz um trabalho para o governo federal que era formação de merendeiras e agricultores por todo o estado. Então, eu conhecia o estado inteiro e eu trabalhava muito com agricultores, né? Então, eu dei cursos de como trabalhar a alimentação escolar da agricultura familiar. Então, eu me via naquilo. Mas sempre uma veia muito de nutrição esportiva, porque eu era muito esportista. E foi onde eu me cresci na minha profissão, basicamente, né? E eu lembro, assim, logo que eu me formei na faculdade, a minha mãe enchendo a minha situação de... Eu fiz 2 concursos. Passei nos 2 concursos. Mãe, tá aqui, ó. Passei. Não vou trabalhar em concurso, mãe. Eu não consigo me imaginar trabalhando. Eu vou ficar doente, louca. Mas tá aqui, eu passei, ó. Num banco, no outro banco. Acho que tinha passado 2 concursos. No Banco do Brasil, no Banco da Caixa e tal. Salário ótimo, Depois que sensacional. terminou a graduação. Ali na transição entre terminar o último ano ali, sabe? Que eu já Sim. fiz, estudei. E naquela época, às vezes, existia aquela crença de que, tipo, nutrição era o quê? Nutricionismo? Não, Cozinhar? então, ninguém entendia direito. A minha mãe falou assim, meu Deus. E eu lembro, assim, de uma vez, eu comecei a trabalhar, logo no começo, eu fui a primeira personal diet em Florianópolis. Então, eu tinha o meu computador, né? Eu tinha um carro, e tinha vontade de trabalhar. Então, eu fui atender na casa das pessoas, porque eu não tinha condição de bancar um consultório. Sim. E foi isso que eu fiquei durante uns 4 anos, 5 anos trabalhando nisso. Antes eu até trabalhei numa parte de alimentação escolar para ter um dinheiro fixo, né? Enfim, e daí eu peguei e falei assim, mãe, eu não sirvo, eu acredito. Mas eu lembro de eu chorar no colo da minha mãe, assim, logo depois, sei lá, 1 ano de formada, quando eu larguei o meu trabalho de fixo da empresa lá de nutrição, que eu era contratada da alimentação escolar do município de Palhoça, que eu tinha um salário bom, eu tinha Fixo. vale tudo. E eu falei, não, eu vou fazer o meu sonho. E eu lembro de eu chorar no colo da minha mãe e dizer, meu Deus, tô tipo assim, cara, tô ganhando pouco e, sei lá, vocês botaram toda a energia da vida de vocês em mim, eu nunca tive cobrança nenhuma, mas, cara, tem que dar certo, né? Meio que aquela história. Mãe, ganhei, sei lá,
R$300 esse mês, R$400 esse mês, né? Mas eu tinha casa, eu tinha comida e eu estava segura. Então, eu podia arriscar, né? E, enfim, foi nessas... E eu fui indo. Daí, depois, abri o consultório e tal. E eu lembro que em 2016... 2016, no final de 2015, no Natal de 2015, eu estava construindo minha casa e tal. E eu peguei e falei, entreguei um envelope para minha mãe, um envelope para o meu pai e um envelope para o meu avô, esse meu avô, né? Do meu avô tinha só a passagem, da minha mãe tinha a passagem, os euros, do meu pai tinha a passagem, os euros. E eu falei, em 2016, em abril, nós vamos todos para a Europa. Com a nutrição. E eu realizei o sonho da minha vida. Sabe que foi? Eu falei, viu, mãe? Eu acreditei no sonho. Vocês acreditaram comigo. E nós estamos indo todos juntos para a Europa. Tudo pago, mãe. Tudo. Ela olhou assim, minha filha, com esse dinheiro, tu poderia terminar a tua casa, aquela sala que não fez. Mãe, eu estou vivendo na casa e está tudo bem. Amanhã alguma coisa acontece comigo, eu não realizo o sonho. Até hoje, né? A gente não viajou de novo porque teve a pandemia, enfim. Até hoje, quando passa um programa na televisão e o meu avô fala, olha, aquele mercado que a gente foi em Porto. Aí meu pai, olha lá, em Barcelona, aquele lugar que a gente passou. Então, isso não tem nada que pague. E eu falo para vocês, se você puder, pegue a sua família e vá para qualquer lugar. Às vezes a gente passa a vida inteira pensando assim, tipo, não vou ter condição, não vou conseguir. Vá para qualquer lugar. Porque isso é história de vida, entendeu? Então, quando eu fiz isso, eu falei, cara, eu venci na profissão que eu escolhi, que eu acreditei. E eu lembro de ter chorado no teu colo, mãe. E agora nós estamos aqui. Eu lembro do meu pai, assim, meu pai muito simples, né? Muito simplório, quem conhece bem sabe. Tipo, num táxi lá em Barcelona, tentando falar espanhol com o taxista, falou assim, eu sou pedreiro no Brasil e eu tô aqui andando de táxi, sabe? E a gente vai ir conhecer não sei o quê, e tipo, ele super feliz, assim, sabe? Aquilo é uma imagem que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. O meu avô, apesar de ter condição financeira, tipo, me abraçando no porto, e ele falou assim, tinha uns pombos assim perto do lago, ele assim, pô, galega, ele fala, tu me trouxe para a Europa antes de eu falecer. Aqui, eu queria vir aqui. Falei, sim, vô. Só falei, vamos. E foi assim, foi várias atrapalheiras, deu várias situações lá, né? Aquela logística de metrô, né? Eles, né? Naquela atrapalhação deles, sabe? Tipo, engraçado pra caramba, sabe? E nós chegávamos assim, vamos tomar um vinho, vamos. Meu pai falava, meu Deus, o vinho custa só 5 euros, meu Deus, é muito barato, nós estamos na Europa, sabe? Tipo assim, isso, né? E eu lembro que o restaurante que eles mais amaram foi um que, tipo, tinha muita comida, sabe? Tipo assim, era uma fartura de comida, eles acharam massa. E não eram, tipo, super chiquetosos, eram super simples, entendeu? E eles adoraram. Então, quando eu fiz aquilo e eu consegui ter essa situação com eles, eu falei, cara, independente do que vai acontecer daqui para frente... A vida tá ganha. Eu venci, cara. Eu venci escolhendo a nutrição, aquela que ninguém botava fé, que ninguém dizia, o que tu vai fazer? Quem que tu vai atender, sabe? Tu vai trabalhar na cozinha, tu vai fazer... Sabe? Eu acreditei naquilo. E fui. E hoje tem meu consultório, enfim, as coisas estão acontecendo. Eu acho que todo mundo passou por uma transformação na pandemia, está todo mundo se reestruturando, a nutrição entrou num super negócio, assim, todo mundo quer ser um pouco nutri, como eu falei no começo, e é muito bom ver, eu sou muito grata, eu nunca sei, eu sempre que me pergunto, eu nunca sei se eu encontrei a nutrição ou se a nutrição me encontrou, porque parece um casamento perfeito. Entendeu? Sim. Eu sinto aquela sinergia. Eu acordo todo dia muito feliz de fazer o que eu faço. Eu acordo assim, eu acho que essa energia me traz hoje o sucesso que eu tenho. E eu não estou aqui dizendo, né, tipo, eu realmente me sinto bem sucedida no que eu faço. Porque o sucesso para mim é estar feliz fazendo o que eu faço. Perfeito. Se vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 reais, é consequência daquilo da energia que eu coloco. Entendeu? Então, eu acho que isso é que é eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu nunca trabalhei pensando no dinheiro. Eu sempre trabalhei no que pulsava meu coração e o dinheiro veio. O dinheiro veio. Se amanhã não der certo, se eu tiver que fazer faxina, não me importa. Se eu estiver bem, feliz fazendo o que eu faço, tá tudo certo. Sabe? Eu sou muito assim. Então, eu não tenho esse orgulho, nada. Eu faço isso porque realmente eu amo isso. Sim. Meu olho brilha. Quando tu está no meu consultório, tu vê meu olho brilhar. De estar te atendendo, tu vê? Eu venho aqui falar de coração aberto. Então, assim, é isso eu acho que faz o sucesso.
Total, Dani. Me Né, emocionei aqui contigo. Porque também passa a tua história na cabeça, também lembra da tua história, também lembra da tua situação e te conecta de alguma forma, né? Só a gente sabe o que a gente passou para estar onde a gente está, né? Então a gente tem essa discernimento. Quando a gente consegue ter essa questão, tipo, da família, de tu ver, de tu estar ali, de tu poder... Pô, isso é uma coisa, assim, que não tem... Eu lembro no último dia de viagem, nós estávamos no aeroporto e eu falei, assim, foi 2016, eu falei, vô, prepara que 2020 nós vamos para a Ásia. Ele tá com 90 anos, né? Dele assim, Galega, eu acho que eu vou te acompanhar pelo WhatsApp, porque essa minha guia é muito acelerada. Ela é muito acelerada. Porque eu toquei ele pau nos programação, né? Aí até as 5 da tarde eu deixava eles no apartamento e seguia a função, né? Daí ele assim, mas essa minha guia é muito acelerada. Eu conheci tanta coisa em 17 dias. Meu Deus, eu tenho história para mais 90 anos. Eu lembro de ele entrar no Louvre, assim, imagina o sonho da vida dele, sabe? E eu lembro que eu já tinha feito 50 corredor do Louvre, assim, tipo, olhei, tá, legal, nananana. Eu e minha mãe, né, acelerada, e meu pai acelerado. E ele lá, vô, o que tu viu? Eu vi essa peça aqui, Galega, tu tem que entender que essa peça... Filosofando. Ele ficou ali parado. Eu falei, vô, nós já andamos metade do Louvre e tu tá aí nessa peça ainda. Ninguém manda ter uma neta imperativa. Daí assim, não tem problema, Galega, já valeu, sabe? Então, assim, tu lembra de cada história, de ele passando na catraca junto com a minha mãe, com medo de não andar, de não conseguir nos acompanhar, ele passou junto, pagou só uma passagem do trem, sabe? Tipo, aquelas histórias, Cara, assim. Isso é o que fica na vida da gente, É né? o que fica, não As tem... experiências, Não assim. tem nada, sabe? Essa história. E a minha sala tá lá igual até hoje, tá? Da minha casa. Tá o Ela jeito tem que um tá. móvel, a televisão não tá pendurada, tem um negócio ali, o sofá é dos cachorros, e tipo, e tá tudo certo. Eu tô amarradona, tá tudo bem, entendeu? Sim. Então, Cara, a não gente tem um isso. tempo pra construir as coisas, né? Exatamente. Mas eu acho que as experiências que a gente constrói com as pessoas que a gente ama, através do nosso serviço, assim, quando a gente se coloca a serviço mesmo do Exatamente. mundo, as coisas vêm. Vem, né? vem. As coisas vêm. Quando muito tu lindo. projeta, assim, quando tu joga essa coisa, volta. É incrível como volta. Por isso que eu falo pra todo mundo, né, que fala, cara, joga o que tu quer de volta. Sim. Sabe? Se uma pessoa te joga uma pedra, não devolve uma pedra. Pega e guarda, porque isso não é teu jogar pedra. Guarda e deu, tudo bem, isso é dela, não é meu. Foi dela. O mal vem dali. Eu sempre falo, né, o bem é uma entrega, não é uma troca. Eu não tô aqui entregando o bem porque eu quero que tu me entregue o bem. Isso é uma entrega minha, não é troca. É uma entrega. É simples, é fluido, é meu, vai. Entendeu? Eu não tô esperando que tu me... Eu vou te abraçar independente de tu me abraçar ou não, porque isso é meu. Entende? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que vibra. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente vive a nutrição e que a gente reconhece a nossa história alimentar e vai construindo nossos dias a dia dentro do nosso processo. Ô, Dani, eu acho que essa característica de estar a serviço, assim, de querer entregar, ela é muito especial e está mais voltada para a energia feminina, de estar a serviço entregando, né? Exatamente. E muito também das pessoas que cuidam de pessoas. Sim. E na maioria das atividades hoje, a gente cuida de pessoas, né? Quando a gente está prestando um serviço, seja lá de tecnologia, a gente está a serviço de pessoas também. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas quando a gente fala de saúde, assim, existe uma conexão com a intimidade da pessoa. Existe. E daí, Existe quando vínculo. você está nesse nível de sensibilidade, né? Que é de você entender que você é um ser humano, que você tem uma história, que você se respeita para você entregar isso. Então, eu acho que esse é o nível de pessoas que a gente precisa, de consciência para as pessoas que a gente precisa construir para as pessoas conseguirem servir a humanidade com o que elas têm, com o que elas aprenderam, com a sua experiência. Exatamente, com o que tem. Para conseguir entregar e comunicar isso bem. Exatamente. É bem né, isso. Dani? É bem... Tipo, de você estar tão sensível, entender tanto sobre você, Isso. a ponto de você conseguir entregar aquilo com muita nitidez. Exatamente. Né? Eu falo, quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, de autocura, de autocuidado e de evolução, e tu tem essa porta aberta, tu consegue tocar no outro essa chavezinha. Sim. Entendeu? E eu acho que o nosso papel que lida com saúde, com promoção de saúde, com vida, é justamente esse. Eu falo, eu me estudo muito para eu conseguir acolher quem senta ali para falar comigo, quem me manda uma mensagem no Instagram, quem manda um WhatsApp, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me acolho, minhas sombras e minha luz, que todo mundo tem, mais eu consigo sentir a pessoa que está ali
com toda a sensibilidade que existe. E é preciso realmente estar disposto, né? Estar disposto, esse servir, é muito estar disposto a isso, é realmente ter encontrado o propósito. E eu sempre falo que eu encontrei o meu propósito. Que bom que eu encontrei cedo o meu propósito e consegui viver cedo o meu propósito e venho vivendo o meu propósito. Isso me dá força, me dá energia, isso evita que eu fique doente. Tem uma série de situações que é justamente por eu estar alinhada. Com assim, tipo assim, é isso para ti, eu sinto isso e o mundo tá caminhando para esse sentido. Entre falhas, acertos, entre ganhas e perdas, mas estou vivendo aquele propósito que eu decidi viver. Né? E eu acho que isso é o que faz a gente ter energia. Né? Às vezes as pessoas falam assim, Dani, meu Deus, eu te sigo, como é que tu tem tanta energia? É que eu sou feliz vivendo a vida que eu levo. Eu vibro naquilo. Cada coisa que eu faço é muito maravilhoso, me faz muito feliz, né? É eu caminhar com o meu cachorro, é eu vir para o consultório, é fazer um treino, é vir aqui no podcast, é poder falar de nutrição, é conectar pessoas, é te conhecer, é conhecer uma pessoa que tem uma energia semelhante a mim, sabe? É isso. É essa situação. Né? Então, é muito legal. Hoje, uma amiga minha falou assim, Dani, pode ir... ela está escrevendo o livro da vida dela, né? Eu precisava escrever, está escrevendo. E ela falou, pode vir aqui falar um pouco de mim. Eu falei, cara, olha só. Pô, tu chamou para eu ir falar de ti. Que sonho. Que prazer. Que alegria. Entendeu? Sim. Então, acho que isso é reconhecimento do caminho que tu tá trilhando, tu tá certo. Sabe aquela coisa, né, Ari, que às vezes a gente, como todos os seres humanos, a gente, tipo assim, tá, será? Sim. Sabe? Tipo assim, tá, mas será que é isso mesmo? Sim. É As isso. certezas, né? É bom ter certeza, ainda mais uma geminiana, né? Tipo assim, é bom, né? Então, assim, será que eu tô no caminho? Sim, eu me questiono o dia inteiro de várias coisas, mas sim. E é legal que quando tu se abre para isso, o sinal aparece. Sim. Seja naquela pessoa que senta no teu consultório, a primeira coisa que ela fala assim, Dani, nossa, esperei tanto tempo pela tua consulta, sempre quis vir aqui te ver, né? E eu falei, cara, que máximo isso. Ela esperou o tempo para vir aqui. Ela podia ter feito várias coisas e ela esperou para vir aqui falar comigo. Nossa, meu Deus do céu. Sabe? Amém? Sabe? Então, eu acho que é muito essa realidade, né? Essa situação, assim. Então, é essa história. Vou te falar que me identifiquei muito com esse episódio. Olha, se fosse vocês, assistam do começo ao fim, porque tá muito lindo. Tá muito falado, tá muito verdadeiro. Tá? Assistam. Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui no Geladeira, elas acabam desnudando uma face, que é a face da sua história, conectada com aquilo que é essencial. Sim. E muitas pessoas, às vezes, não percebem que a alimentação é tão essencial. Tipo, tá tão costurada com a tua alma, com a tua existência, com a tua energia, com... Tudo que tu é, tua personalidade, assim. Exatamente. Personalidade. E essa coisa, você é uma pessoa que veio aqui já sabendo disso. Né? Tem várias pessoas que se dão conta aqui que elas falam assim, opa, peraí, me conectei. Mas isso aí tem a ver, cara, que doideira, sim, né? Sim. Tipo, pô, não tinha parado pra pensar nisso. E isso é muito bonito, sabe? Da gente ver as pessoas se desnudando através da alimentação, enxergando legal. A sua essência, o porquê que elas comem o que elas comem. Conseguindo se ver, né? Conseguindo se ver, se enxergar e prospectar o que elas querem pra elas mesmas. Eu acho que essa é fantástica, não tem muito massa. Nada mais fantástico, nada mais... de autocuidado, automotivação, autoestima, autoconhecimento do que tu realmente se conectar com a tua alimentação. Ela é a chave para muita coisa, entendeu? Para todas as emoções, para tua energia, para o teu propósito, para o teu dia a dia. É lindo, assim. Por isso que eu sou muito apaixonada. Ô, Dani, vamos finalizar, porque senão a gente poderia fazer um podcast de 5 a 6 horas. Vamos falando para sempre, não tem como. Mas, pra gente fechar, assim, eu queria que tu falasse, dentro de todo o teu conhecimento sobre alimentação, sobre o que tu descobriu para ti mesma, né, nessa jornada, o que você considera que é algo que é um pilar, assim, para te manter com saúde, né? Pode ser 3, 4 coisas que você vê assim, cara, isso para mim muda. Pequenas coisas no dia, não precisa ser algo muito eu acho que, assim, a primeira coisa de pilar de saúde é o teu bem-estar emocional, né? Então, assim, faça aquilo durante o dia, pelo menos cultive alguma coisa que te traga um bem-estar emocional. Alguma coisa do dia que te conecte a isso. Ou seja, você está bem com a sua emoção. A outra coisa é você botar o seu corpo para mexer. Você ter um momento de realmente... O corpo foi feito para estar em movimento. Então, escolha alguma coisa
que movimente o teu corpo. Não só pela questão de liberação de hormônios, toda aquela história, isso, mas porque realmente faz sentido para o corpo, te traz energia, te traz vitalidade. Então, o bem-estar emocional, né? Escolha bem as suas emoções, né? Escolha bem como você quer sentir aquilo. Foi feito alguma coisa, qual que é a tua resposta? É dessa ou dessa forma? Escolha. Depois faça a sua parte de movimentação. Então, bem-estar emocional, bem-estar físico. E eu acho que a terceira coisa principal é o nutrir em si. E quando eu falo nutrir, é o que você escolhe para colocar para dentro de você. Emoção, energia, alimento, pensamento. O que você escolhe para o seu nutrir do seu dia a dia, né? Todo dia é diferente. Mas se você tem essas 3 coisas enraizadas, você tem o grande poder de escolha. A gente falou aqui, você é o protagonista da sua vida. Você tem o poder de escolha do que você quer para você mesmo. E a sua maior responsabilidade é essa. Então, quando você se torna autorresponsável disso, você deixa a sua autossabotagem de lado. E daí você começa, de fato, a evoluir. E evolução, é o que a gente falou, é um processo constante, todos os dias, o tempo inteiro. Então, quando eu falo de nutrição, eu sempre falo, é corpo físico, corpo espiritual, corpo emocional e corpo energético. Quando tu consegue nutrir isso ao longo do dia, em pequenas atitudes, e cada um vai descobrindo qual que é a sua, você consegue dormir bem, tranquilo, feliz, com aquela sensação de cumprir o meu propósito. E essa é sempre a minha fala no final do dia, quando eu deito. É a última coisa que eu falo antes de dormir para mim mesmo. Cumprir o meu propósito. Com a falha, com o acerto, mas eu cumpri o meu propósito. Eu acho que é sobre isso. Show. Muito obrigada, Obrigada, Dani. amada. Adorei. Obrigada pelo convite. Tá? Obrigada. Adorei. Foi ótimo. E se você quiser deixar suas redes sociais ali pra galera te seguir. Para quem não me segue aí, meu Instagram é @DaniMunizNutri. Lá encontra tudo isso que a gente falou e muito mais. E cachorro e uma loucura. Mas estou lá, me encontre, me mandem direct. Sou eu mesma que respondo. Vamos sempre se comunicar. Eu acho que a rede social é uma grande rede de ajuda. Então, estou ali para isso e vamos manter esse contato sempre. Show! E quem quiser me seguir, o meu Instagram é NutriArielaDutra, com H e 2 L's. Lá também tem conteúdo sobre alimentação e de uma forma leve, sobre comportamento, enfim. Fica à vontade, sigam o Geladeira no Instagram, Geladeira Podcast, e os canais aí que vai estar disponível esse episódio e os outros lá no YouTube e no Spotify. Fechou? Até mais! Tchau, tchau!